Recording in progress. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sou Débora Macedo, analista de gestão de projetos do Espírito Santo em Ação, e gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje e também aqueles que estão nos acompanhando virtualmente. Agradeço nossos painelistas, o Breno Coelho, do Gov Digital, o Mariano Lafuente, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o Regis Borges, do Ministério da Economia. Agradeço também o Pedro Henrique Trindade, secretário municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia da Serra, em nome do qual agradeço todos os representantes dos municípios do Estado do Espírito Santo. Agradeço também o Alexandre Schubert, presidente da Associação de Cariacica, e, em nome dele, agradeço todos os representantes das associações e da rede empresarial. Registro também a presença da Diretoria do Espírito Santo em Ação, no nome do diretor-presidente, Nailson Dalla Bernardina, e do diretor de Gestão Pública, Fernando Saliba. Este evento é uma realização do Espírito Santo em Ação e da rede empresarial, e contamos com o apoio da AMUNES, que é a Associação dos Municípios do Espírito Santo, e da Gov Digital, juntamente com o Sicob. O Espírito Santo em Ação tem como um dos eixos de atuação a gestão pública eficiente e, em 2019, olhou para o tema da transformação digital como algo relevante e palpável. A partir daí, identificamos que poderíamos ser um promotor do tema dentro do Estado. Nosso desafio, enquanto organização do terceiro setor, é poder contribuir e alavancar o tema da transformação digital nos governos municipais e estadual. E, para conhecer melhor sobre o Espírito Santo em Ação e a sua atuação, iremos agora passar um vídeo institucional. Sonhos coletivos são sonhados quando estamos acordados. E o Espírito Santo acordou. Desde 2003, no Estado, lideranças e instituições se reuniram em torno de um só objetivo: contribuir na formação de uma sociedade melhor e mais justa. De lá para cá, instituições, governo e sociedade puderam colaborar de novas formas. O Espírito Santo entrou em ação. Hoje, o Espírito Santo em Ação pode dizer que os resultados são realidade para o Estado e para as pessoas. O Espírito Santo é símbolo de ambiência positiva para os negócios, de instituições organizadas e de uma classe empresarial com preparo e protagonismo para um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil. Ainda há muito que ser feito, mas uma coisa a gente já descobriu: quando se coloca um Estado à frente dos interesses, também colocamos o Estado à frente do seu tempo. Espírito Santo em Ação. Espírito Santo à frente. Convido agora o diretor-presidente do Espírito Santo em Ação, Nailson Dalla Bernardina, para uma fala de abertura. Obrigado, Débora. Seja bem-vinda novamente, bom retorno, retornando de férias, já trabalhando. Quero dar uma boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria receber vocês, nessa tarde. Também dar uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando de forma online. Acho que essa é a forma que nós vamos trabalhar daqui para frente, Mas é importante o nosso relacionamento pessoal, essa troca de experiência, esse network que nós estamos realizando aqui. Eu quero fazer aqui alguns cumprimentos também aos nossos palestrantes de hoje. Quero cumprimentar o Breno, o Regis e o Mariano. Obrigado por vocês terem aceito o convite de estar nessa tarde aqui. Também quero cumprimentar o representante do nosso Conselho Deliberativo, professor Orlando Calimã, está aqui presente. Cumprimentar o ex-presidente do movimento, Fábio Brasileiro. E aqui no movimento funciona assim: é ex-presidente do movimento e eterno voluntário do movimento Espírito Santo em Ação. Cumprimentar também o Alexandre, da AEC. Obrigado, Alexandre, da rede empresarial. Cumprimentar a Marília, aqui, da FINDES. Parabéns pelo Observatório da Indústria. Não tive a oportunidade de falar ainda diretamente, mas acho que é muito importante a gente ter dados sempre atualizados. Em nome dessas pessoas, quero cumprimentar todos vocês, agradecer de estar aqui nessa tarde.
de ter participado dessa sensibilização para que a gente pudesse fazer esse diagnóstico e por estarem interessados na gente evoluir de forma rápida nesse tema tão importante. Eu estou aqui hoje com um pouco do chapéu do Espírito Santo em ação, mas também como um anfitrião aqui da casa, cedendo a casa aqui do Cicobi para poder receber todos vocês, mas eu queria cumprimentar e pedir para agora vir aqui dar o recado direto sobre esse trabalho que nós estamos fazendo, o diretor de gestão pública, Fernando Saliba, um diretor voluntário do Espírito Santo em Ação, que está capitaneando esse tema dentro da nossa instituição. Então, que a gente tenha muito sucesso nesse evento, e passo a palavra agora para Fernando Saliba. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Acho que tem uma turma que está nos acompanhando também de forma remota, não é isso, Luciano? E a gente quer também, eu quero saudar o Nailson, e em nome de quem eu vou saudar a todos aqui os presentes e quem nos acompanha remotamente. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas e reforçar que é uma honra para o Espírito Santo em Ação recebê-los aqui e promover um evento que traz um tema tão relevante, que é a transformação digital na administração pública para facilitar o dia a dia e os serviços que são fornecidos à nossa população. A transformação digital objetiva aproveitar o máximo potencial das tecnologias digitais para oferecer um serviço público de qualidade, com menos gastos e menos tempo. Com isso, a gente consegue melhorar a qualidade de vida da nossa população. No âmbito federal, existe um plano a longo prazo, a estratégia de governo digital, atualizada a cada triênio, que estabelece metas para desenvolvimento nessa área. Em agosto de 22, o governo federal chegou à marca de digitalização de 84% dos serviços e tem como meta chegar a 100% ainda neste ano. Então, é uma meta ousada, né, e que certamente nós, todos brasileiros, vamos nos beneficiar desse serviço. Aqui no Estado, o governo implementou o iDocs em 2019, e este ano ficou em segundo lugar no índice de transformação digital e integridade, mostrando um bom desempenho também nessa temática. Hoje, o foco principal são os municípios. E, para isso, nós vamos abrir e vamos ter aqui apresentações focadas para que a gente possa pavimentar esse caminho que tem ido muito bem no governo federal, no estadual, também boas iniciativas dos governos municipais, mas que a gente pode alavancar ainda mais através de iniciativas como essa. O mundo está cada vez mais digital, e é fundamental o desenvolvimento de iniciativas orientadas pelo usuário e para o usuário, usando a tecnologia. O Espírito Santo em Ação, desde 2019, mantém uma agenda ativa sobre o assunto, visando alavancar a transformação digital no setor público do Estado do Espírito Santo. Com o intuito de dar continuidade no trabalho de mobilização, estamos realizando o Transformação Digital nos Municípios, nesse evento. E, neste ano, nós apoiamos a GOV na mobilização e divulgação de pesquisa diagnóstica da transformação digital municipal, tendo 23 municípios participado desse movimento. O diagnóstico vai ser apresentado hoje pelo Bruno Coelho, representante da GOV. Seja bem-vindo, Bruno. O Espírito Santo em Ação também realizou articulações e apoiou o BID na implantação, em Vitória, de um piloto de ferramenta de autodiagnóstico e pré-estruturação de projetos, para avaliar o grau de maturidade digital dos municípios brasileiros e propor possíveis investimentos prioritários na agenda de transformação digital. Mariano Lafonte e Regis Borges de Oliveira, que aqui também estão, e são também bem-vindos, assim como o Bruno, gerente de rede do gov.br, que muitos de nós somos usuários já frequentes, né?
e ele é o gerente na Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. E falarão sobre o uso da plataforma de rede gov.br para municípios. Contaremos também com a participação virtual, vamos ter, acho que um vídeo, né, do nosso prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho, que é o atual presidente da Amunis. Então, esperamos dessa forma, que a troca de conhecimentos, a interação entre todos os participantes e a exploração máxima dos nossos palestrantes culmine com os melhores resultados no processo de alavancagem da digitalização nos municípios capixabas. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. E como o Saliba acabou de informar, a gente vai passar agora um vídeo do Vitor Coelho, que é o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e também presidente da Amunis, mas, infelizmente, ele não pôde comparecer hoje no evento. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Vitor Coelho, prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e presidente da Amunis, Associação dos Municípios do Espírito Santo. Quero agradecer o convite do Espírito Santo em Ação, mesmo à distância de participar da abertura deste importante painel, onde vamos discutir e debater a importância e os desafios da transformação digital nos municípios capixabas. Quando falamos de cidades inteligentes, não é apenas investir em tecnologia, e sim como as inovações públicas precisam e devem melhorar a vida do cidadão. Esse é o foco. É preciso garantir a disponibilização desse serviço da forma mais ágil e simples possível. E aqui em Cachoeiro, nós temos feito isso em todas as áreas. Por exemplo, na área de segurança, estamos investindo na ampliação do vídeo monitoramento e do cerco eletrônico, com câmeras de reconhecimento de placas de veículos. Na saúde, o agendamento online acabou com as filas e estamos também implantando o prontuário eletrônico e a telemedicina. No turismo, temos o aplicativo Descubra Cachoeiro, onde a pessoa pode conhecer as nossas atrações turísticas, saborear a nossa culinária, ver os eventos que estão acontecendo na cidade. Temos também o Fazenda Digital, onde o cidadão pode acessar vários serviços sem sair de casa. O aplicativo Nosso Esporte mostra todos os nossos espaços esportivos e todas as atividades dos nossos núcleos. O Ponto Cachoeiro, os nossos usuários do transporte coletivo acompanham em tempo real a chegada do seu ônibus no local de embarque indicado. Tem também o aplicativo Todos Juntos, que aproxima o cidadão da prefeitura, fazendo com que ele colabore com a gestão, solicitando serviços de forma mais ágil, como, por exemplo, tapar um buraco, solicitar a troca de uma lâmpada queimada e até mesmo fazer um elogio. Eu digo que a pandemia, pessoal, veio para antecipar em 10 anos o debate em que os municípios precisam intensificar a pauta da transformação digital. E nada melhor do que termos os palestrantes Breno Coelho, Mariano Lafuente e Regis Oliveira para abordar o assunto com mais profundidade e conhecimento. Aproveitem o painel, tenho certeza que será de grande valia a todos. Um grande abraço. E para dar início ao nosso painel, eu convido Orlando Bolsonaro Calimã, associado e ex-secretário executivo do Espírito Santo em Ação. Boa tarde. É bom estar de volta depois de tão pouco tempo. Eu fiz essa brincadeira que eu saí do Espírito Santo em Ação como profissional tem 3 meses agora. Foi dia 31 de maio. Bem, gente, boa tarde. É muito bom estar aqui para falar desse tema. É um tema que, enquanto eu estive, tanto como voluntário como secretário executivo no Espírito Santo em Ação, defendendo a bandeira e provocando para que ele fosse cada vez mais debatido, e eu acho que já foi falado muito, né, muito bem, né? O Saliba falou um pouco sobre a importância do tema. A gente vai ouvir muitos palestrantes falarem sobre isso, mas tem uma coisa que acho que resume um pouco a urgência desse tema. A gente recebeu, à época, né, o secretário de Governo Digital, Luiz Felipe Monteiro, no Espírito Santo em Ação, e ele abriu a conversa com a gente falando: pense no que tem de serviço digital hoje em relação ao município, estado, governo federal. O que é mais eficiente? A arrecadação, né? Colocar o dinheiro para dentro é muito importante, poder público. Só que o cidadão, ele quer muito mais do que isso, né?
Ele quer realmente os serviços que ele espera que sejam providos pelo setor público também estejam a um passe, a um clique, a uma, nem mais ligação, mas uma ligação de WhatsApp, talvez, né? Uma coisa mais próxima, mais rápida, mais eficiente. Então, é essa missão que eu acho que a gente tem, enquanto sociedade civil organizada, de provocar os governos, outras entidades, a conclamar todo mundo. Espera aí, a gente já avançou muito numa área que é bom para o próprio Estado, para o próprio governo. Por que não está na hora também da gente provocar para que esses serviços sejam, o foco desses serviços sejamos nós, os usuários? E aí o Saliba, a Débora falou muito bem, né? Orientado para o usuário e pelo usuário, né? Olhando com foco no usuário. Às vezes, para dentro, não precisa nem estar muito organizado, mas a interação com o usuário tem que ser boa. Quem é empresário aqui, o Cicobi vive muito isso, né, Nails? Cada vez mais alguém apresenta um bug do seu aplicativo na mesma hora, não pode ter atrito na relação com o usuário. Eu acho que o poder público pode chegar nesse ponto também. O governo federal tem avançado bastante nisso. Temos um exemplo que eu sempre cito. Meu pai conseguiu a aposentadoria dele num clique pelo meu irmão. Ele nem sabia que tinha acesso a isso. Olha que legal. O INSS ganhou mais um aposentado por um clique que ele deu. É muito interessante isso, né? Então, sem mais delongas, porque os especialistas são os outros, né? Eu gostaria de chamar aqui para sentar nesse primeiro momento o Breno Coelho, diretor de relacionamento da Gov Digital. Breno, se puder, por favor. O Regis Borges de Oliveira, gerente da rede gov.br, na Secretaria de Governo Digital, no Ministério da Economia. E o Mariano Lafuente, especialista principal em modernização do Estado do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sejam bem-vindos. Vou me sentar aqui, porque em breve ouviremos aí o Breno. O Breno, como a gente falou, ele é da Gov, ele é engenheiro de formação, tem experiência no setor público como servidor no governo do Mato Grosso do Sul e também como consultor nos níveis municipal, estadual e federal. Desde 2018, atua na criação e liderança da área de relacionamento e expansão da Gov, organização que trabalha para que todas as decisões de governo sejam suportadas por dados, evidências e tecnologia, evitando o desperdício de recursos, né? Então, Breno, a gente fez uma parceria, como a Débora fez, né, com a Gov, de tentar levar o máximo de municípios para responder uma pesquisa diagnóstica, muito simples, poucas perguntas, sim ou não, bem objetivo para medir a maturidade de transformação digital desses municípios. Pelo nosso esforço, foram 37 no Brasil todo e 23 aqui? 84 no Brasil todo e 23 aqui no Brasil todo e 23 aqui no estado. Então, um esforço muito grande também do Cicobi, né, ajudou bastante com os municípios e a gente consegue ter um mapa um pouco mais claro. E é um pontapé inicial, né? A gente sempre precisa de um diagnóstico para começar a pensar no plano de ação. Então, Breno, por favor, apresenta para a gente aí o que vocês encontraram e começa a dar uns insights do que a gente pode fazer para avançar ainda mais. Oi. Boa tarde, pessoal. Já fui apresentado aqui, não vou me delongar muito. Mas, bom, a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital. Vou ficar em pé, que eu acho que fica mais fácil para mim, mas não sei se eu vou estar atrapalhando vocês, então qualquer coisa me avisem aí. E a nossa ideia... Deixa eu só ver para onde eu tenho que apontar. Opa! Passei. Então, a nossa ideia hoje é a gente falar um pouco sobre transformação digital municipal, né, com foco aqui nos municípios capixabas. Tá? Esse tema de transformação digital é algo que particularmente me chama muita atenção, muito primeiro como cidadão, né? Se eu estou em casa usando o iFood e consigo pedir uma comida, se eu pego um Uber para ir para o trabalho, se eu uso várias outras formas de tecnologia em vários outros serviços, eu também como cidadão eu almejo isso no poder público, né? E, bom, já me apresentando um pouquinho... então, né? Então eu estou na Gov, vou explicar um pouquinho sobre o que a gente faz, por que essa pauta também é importante para a Gov, não só para mim, né? Aqui tem meus contatos, no final eu vou deixar esses contatos também, porque é uma temática que eu super tenho interesse em conversar, seja com o município que preencheu o diagnóstico, para a gente poder aprofundar algum ponto, seja o município que não preencheu, para a gente poder mostrar, explicar um pouco a lógica dele, e conseguir ali junto de alguma forma com um nível de
expertise que a gente tem ali conseguir ajudar de alguma forma, mas sempre muito aberto, porque quem está na prática, no dia a dia, implementando isso são vocês, então a gente também tem a humildade de saber que as dificuldades que vocês enfrentam, o dia a dia de vocês, os capacita muito para conduzir qualquer uma dessas iniciativas, né? Bom, antes de eu entrar nos resultados da pesquisa, eu vou explicar um pouquinho só quem é a Gov, tá? Quem é a Gov, o que é a organização que a gente trabalha, que eu estou representando aqui, e por que a gente fez esse diagnóstico. Tá? Primeiro passo... Opa, acho que eu não estou acertando aqui ainda. A gente, na Gov, a gente trabalha com eficiência na arrecadação de tributos do início ao fim. E a primeira pergunta que vocês podem fazer é, poxa, não é transformação digital que a gente veio falar? Por que eu vou falar de eficiência na arrecadação de tributos do início ao fim? Né? A primeira coisa que a gente entende é que transformação digital ela não é... O fim dela não é ela por si só. Né? A transformação digital ela existe ali para prover melhores serviços à sociedade, com foco no usuário, diversos outros pontos ali, sendo eficiente, em várias áreas. A gente viu o prefeito Vitor Coelho passando aqui, ele comentou do turismo, comentou da educação, saúde, e é isso. Transformação digital é algo que já existe nos outros setores, existe no setor público, está um pouquinho mais para trás ali, mas tudo que a gente faça relacionado a isso é para prover melhores serviços, seja em qualquer uma das áreas. A área que a gente atua na Gov está mais associada aqui, depois vai ficar um pouquinho mais claro o que a gente faz, que eu vou dar uma pincelada também, não vou me adentrar tanto. Né? Mas, bom... Opa. Bom, a gente, a Gov... Opa, obrigado. A Gov é o que a gente hoje chama de GovTech, tem até um desafio no termo ali, né? Então, existe as fintechs, edtechs, que são startups voltadas para algum setor, a gente é uma startup voltada para o setor público. Né? E a gente tem aí se destacado, né, e discutido, contribuído com várias discussões em diversos temas. Um deles é esse tema de transformação digital. Né? Então, a gente tem até uma manchete meio sensacionalista que a gente querer mapear esse apagão ali, né? Mas é um pouco do nosso trabalho, que a gente vem trabalhando e discutindo esse assunto de transformação digital. Outro tema que nos é muito caro é o tema de dados, que a gente trabalha esse tema de dados como um pilar da transformação digital. Aqui tem 2 exemplos de iniciativas, trabalhos que a gente tem feito. Né? Um é o ranking de competitividade dos municípios, que é uma iniciativa do CLP e que a gente contribui com todo o material técnico ali por trás, que classifica todos os municípios acima de 80 mil habitantes. Se eu não me engano, aqui no estado são 11, que estão. A próxima edição do ranking ela vai ser divulgada agora, dia 13 de setembro. Então, convido a todos aí a acompanharem. A gente também fez um trabalho bem legal de dados, associado a um índice de vulnerabilidade municipal, junto com o Instituto Votorantim, trabalho que foi apresentado no Senado durante pontos da pandemia ali. E, mais profundamente, um outro tema que a gente trabalha muito forte é a questão de arrecadação. Né? Então, a gente busca conectar a transformação digital, dados e arrecadação para a gente conseguir trabalhar no que a gente anseia ali. Né? Antes ainda de eu entrar nos resultados, aqui tem algumas outras coisas que mencionam um pouquinho do nosso trabalho. Né? Não vou mostrar, não vou aprofundar, mas depois eu estou super aberto para compartilhar e passar para vocês. Né? Mas a gente tem se destacado como uma dessas soluções para governo. Né? Acho que o governo ele tem muita capacidade, mas tem coisas que existem fora, que às vezes é mais fácil contratar ou contar com parcerias, seja do terceiro setor, seja de iniciativa privada, seja do próprio governo federal, que o Regis vai falar aqui depois. Então, assim, existem várias outras coisas que já existem em outras instâncias, ou fora do setor público municipal, que podem ser utilizadas. Então, a Gov, a gente tem se destacado como uma dessas empresas no Brasil, né, algumas iniciativas, algumas reportagens sobre a gente, né, em alguns jornais, e também um destaque também no mundo. Aí, a gente tem alguns prêmios no MIT, relatórios da CAF, falando um pouco sobre o nosso trabalho. Recentemente saiu uma lista também sobre as melhores ideias para inovar o setor público, a gente está numa dessas ideias aí. Então, só dei uma pincelada aqui no que no que sou eu, no que é a Gov, para a gente começar a falar de transformação digital municipal. Tá? O que eu vou apresentar aqui hoje é um pouco do resultado que a gente tem desse panorama da transformação digital que a gente fez com parceria com o Espírito Santo em Ação. Né, tentar trazer alguns dados nacionais, alguns dados do Estado, para a gente poder calibrar um pouquinho ali. Né. Acho que a gente entregou hoje aqui os diagnósticos, né, acho que não sei quantas pessoas estão presentes, mas alguns receberam. Né. Pode levantar a mão quem recebeu, só para ter uma ideia de... Tem algumas... Ótimo, várias pessoas aqui receberam. Pessoal, a gente não vai
exatamente ler esse material, porque não faria sentido, já que tem várias outras pessoas que não estão com ele em mãos. Tendo qualquer dúvida, a gente trabalha depois, explica, aprofunda com vocês. Aqui a gente vai dar mais um panorama geral mesmo sobre esses pontos, né? A gente fez, com esse diagnóstico, a gente buscou avaliar os municípios em 6 pilares de transformação digital. Em cada um dos 6 pilares tinha vários itens, né? E o resultado dessas notas ali, por meio de uma metodologia que a gente criou com vários especialistas, a gente conversou com vários especialistas no Brasil e fora, a gente criou uns graus de maturidade ali, e o resultado que a gente identificou é que apenas 8,3% dos municípios que participaram da pesquisa, né, apresentaram um grau de maturidade aí satisfatória ou consolidada, que são os 2 grupos mais altos, né? E quando a gente olha para esse cenário no Brasil e no Espírito Santo, o número está um pouquinho pequeno aqui, mas a gente vê que o cenário é mais ou menos parecido, né? Então a gente não vê muita discrepância nos números, nos municípios, na porcentagem de municípios que ficou em cada um dos graus de maturidade, tá? Então incipiente, usando todos os cálculos ali, era uma nota de 0 a 25, moderada de 25 a 60, satisfatória de 60 a 80 e consolidada de 80 a 100. Né? São vários itens ali, a gente vai aprofundar algum deles aqui, mas a gente vê que é muito parecido, né? A gente vê que no Espírito Santo, 47,8% dos municípios que preencheram, né, dos 23 ali, estão nessa fase incipiente, e 47,6% no Brasil. Então, muito parecido, muito semelhante ali o cenário, né? E para esse diagnóstico, para a gente construir essa análise, para a gente começar a trabalhar sobre transformação digital, a gente fez vários estudos, assim, a gente tentou entender o que já existia no Brasil, o que ainda não, o que existia fora. Acho que depois aqui até com o pessoal a gente vai discutir outras ações que na época que a gente começou a trabalhar isso, a gente ainda não tinha acesso a isso, esse mapa de governo digital, a esse próprio portal agora onde os municípios vão poder se autodiagnosticar também, avaliar um grau de maturidade ali. Isso não existia à época e a gente criou esses 6 pilares, né, para, dentro de cada um deles, avaliar alguns dos pontos. O que é importante, primeiro, para a gente falar aqui? Antes da gente começar a aplicar esse diagnóstico, a gente fez uma rodada piloto com alguns municípios. E uma coisa que chamou muita atenção para a gente é que, quando a gente falava em transformação digital, tinha 2 coisas que vinham logo de cara nas conversas que a gente via. Tá? Primeira era que muita gente associava a transformação digital a processos internos digitais. Muita gente, muita gente. Resumia a transformação digital a processo interno digital. Ah, minha prefeitura já tem um sistema, eu já uso o SEI. Ah, minha prefeitura já tem algum sistema aqui que a gente tramita processo interno. Como se transformação digital fosse resumida a isso. Um outro grupo achava que transformação digital era um bicho-papão. Estava mais associado à inteligência artificial, até até o prefeito Vitor falou ali de câmeras de vídeo monitoramento, achava que tem que ser isso, é vídeo monitoramento que vê alguém, já faz o reconhecimento facial, aquele reconhecimento facial já vai para algum outro local. Uma coisa que é difícil, que pode ser fácil para Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, mas vai ser difícil para Jaguaré, São José do Calçado, esses municípios menores ali. Então fica essa visão assim de que, ou por um lado é uma coisa simplista, que é processos internos digitais, ou por outro lado é algo que amedronta um pouquinho ali, né? E aí a gente foi, né, aprofundando isso tudo com os municípios, e a gente, aqui vai estar um pouquinho pequeno, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês cada um dos pilares. E a gente definiu o que seriam 39 itens que seriam possivelmente avaliados ali dentro, né? A gente tem, por exemplo, dentro de infraestrutura, a gente tem processos internos digitais. Mas tem mais coisa que isso dentro de infraestrutura. A gente tem, por exemplo, ter login único. É uma coisa que o GovBR tem de forma muito clara. Tem, por exemplo, ter rotinas de backup dentro de infraestrutura. Né? São alguns exemplos ali. A gente entra em outros, a gente vai passar outros aqui ao longo do nosso bate-papo. Mas são alguns itens ali que estão dentro de infraestrutura. Por outro lado, a gente tem outros pilares que são tão importantes quanto. Quando a gente olha para a capacidade institucional, a gente está pensando muito em criar um ambiente que seja propício para a transformação digital. Isso passa por o quê? Isso passa por ter um apoio político, isso passa por ter uma estratégia de governo digital, isso passa por ter orçamento para aquilo. Não adianta um prefeito, uma liderança entrar, eu quero transformar digitalmente e não ter orçamento para isso, não dedicar orçamento para isso. Não adianta, as coisas não vão sair do papel. Eu posso ter vários projetos de rotina de backup, de API, de processos internos digitais, mas se eu não tiver uma estratégia digital, se eu não tiver um apoio político, se eu não tiver orçamento, não vai, não adianta.
é um pilar que ele é mais base para os demais. Tá? A gente tem outros aqui, por exemplo, dados. Esse é um pilar que eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque é algo que a gente trabalha muito na Gov. Poxa, dados, o município tem muito dado, o município tem muita informação, vocês têm muita informação. Mas como que consegue utilizar melhor essas informações para pensar em políticas públicas? Poxa, tem muita coisa, dá para usar melhor, dá para fazer melhor, é importante que se faça melhor ali. Outro ponto aqui é foco no usuário. Né? Foco no usuário é fundamental. A gente não pode simplesmente, estava até discutindo um pouco na hora que a gente almoçou um pouco mais cedo, pegar um processo que existe no analógico e transportar ele para o digital. Se você fizer isso, você está transportando a burocracia ali, a mesma coisa, e botando serviço digital. Vou ter os mesmos problemas ali. Agora, eu preciso ter foco no usuário, botar o usuário, o cidadão, no centro daquilo, redesenhar todos os processos e pensar, né, e aí sim transformar ali. E dentro de foco no usuário, a gente tem alguns pontos aqui como consulta a usuários, como simplificação da comunicação. Né? Poxa, vou fazer uma campanha de dívida ativa. O cidadão nem entende o que é dívida ativa. Sabe como que eu consigo traduzir dívida ativa de uma forma mais simples para o cidadão? Né? Aí tem pessoas de competências, né, porque, poxa, a gente está falando de transformação digital, mas não é tecnologia que você vai botar lá que vai resolver tudo, não. Se não tiver uma alta liderança que está olhando para aquilo, tiver pessoas capacitadas para aquilo, formação para os servidores para aquilo, não adianta, não adianta. A gente sabe, nós seres humanos, a gente já é avesso um pouco a algumas mudanças. A gente nunca viu tantas mudanças ocorrerem de forma tão rápida igual a gente está vendo hoje. E cada vez vai estar pior ou melhor, né? Depende de como a gente olha. Cada vez vai estar mais acelerado isso. Então, se a gente não pensar em informações digitais, se a gente não pensar o que a gente está fazendo aqui agora, né? Se o Espírito Santo em Ação não estiver apoiando nisso, e outras organizações, o próprio município pensando nisso, não adianta. A gente precisa trazer o servidor, as pessoas envolvidas para o centro e conversar com elas. Infraestrutura, já comentei um pouquinho, e a gente fala depois, por último, aqui de serviços digitais, né, que é conseguir ter um monitoramento de qualidade, conseguir ter os serviços, todos os serviços que a gente almeja ali de forma digital, mesmo oferecendo isso ali para o cidadão. Né. Então, esse trabalho que a gente começou a desenvolver, ele vem para esses 39 itens que a gente está mencionando aqui. Repare que eu não estou focando só em processos internos digitais é um, e tenho aqui inteligência artificial em um deles de infraestrutura. Né? Então, assim, que são talvez ali os opostos que a gente pensa ali. Né? A gente está falando de 39 itens que podem ser trabalhados. Tem alguns que estão com estrelinha aqui, esses itens aqui, foi nas suas conversas com especialistas, a gente identificou que eles tinham um peso maior. Né? A gente não estava tentando colocar no mesmo ponto esses itens todos. Né? Então, por exemplo, a gente acha, pela nossa metodologia, a gente identificou que LGPD, estar aderente à LGPD seria mais importante, por exemplo, do que ter o compartilhamento interno da informação. É difícil falar isso mais importante, tem vários julgamentos aqui por trás, mas, poxa, a gente precisava criar uma metodologia para trabalhar nisso, então a gente consolidou dessa forma. Tá? Como que funcionou? Todos os municípios que preencheram o diagnóstico, eles preencheram para cada um desses itens se eles atendiam ou não a isso. Cada um desses itens tinha uma descrição, o município preenchia se ele já atendia plenamente, se ele não atendia plenamente, mas já estava caminhando naquilo, ou se não atendia. Né? Para efeitos de nota, pessoal, para o pessoal que recebeu os diagnósticos, se ele preenchia totalmente, a nota era 1, se ele estava dando os primeiros passos, a nota era 0,25, porque nosso entendimento, poxa, se eu estou... não tenho rotina de backup, mas já estou pensando nisso. Poxa, se vier alguma coisa, não tem rotina de backup, deu problema. Então, assim, a gente não pode botar o meio ali, a gente botou o 0,25. E se não tem nada, a gente botou o 0. Então, foi essa metodologia que foi criada e as perguntas com a estrelinha, que são as prioritárias, tinham peso 2 sobre as outras que tinham peso 1. Tá? Perfeito. Antes da gente entrar já um pouco mais nos números, queria mostrar para vocês quais foram os itens mais bem avaliados. O item mais bem avaliado disparado foi a Lei de Acesso à Informação. É uma lei que ela é de 2011. Né? Então, poxa, gente, se não fosse um dos melhores, a gente ficaria chateado. Né? E ainda é uma que não teve uma porcentagem tão alta. Teve município que falou que não está totalmente aderente a uma lei de 2011. Tá? Outro ponto que a gente teve um item muito alto foi apoio político. Né? E aí isso daqui até...
a gente quer até fazer um próximo recorte para a próxima edição, porque nesse aqui a gente tinha tanto cargos altos preenchendo, né, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, e níveis mais baixos. E a gente acredita que possa ter um entendimento diferente sobre esse apoio político. Nessa pesquisa que a gente fez, como a gente não colocava esses critérios tão claros ali, então a gente não conseguiu medir isso. Então, para uma próxima edição, a gente já quer trazer isso um pouquinho mais claro para ver, poxa, quem está dizendo que tem apoio político é quem, né? Existe mesmo ou não existe? Outro ponto é a rotina de backup, né? Então, assim, me parece algo, não digo simples, mas algo já meio institucionalizado. Poxa, não sei, acho que todo mundo fala, nossa, meu município não faz rotina de backup. Pô, é esperado que faça, né? Por outro lado, ainda ali nos melhores, dados abertos, né, disponibilizar os dados, e também dispositivo móvel, ou seja, a prefeitura já ter essa visão de disponibilizar no aplicativo móvel, ou... Isso aqui falta que já passou? Meu Deus! É 8 minutos? Tá bom, gente, eu vou correr um pouquinho mais e aí a gente aprofunda individualmente depois, deixa eu ver os contatos, porque não vai dar muito tempo. Aqui estão os itens mais mal avaliados, tá, pessoal? Inteligência artificial e internet das coisas, eram os que eram esperados, tá? Lei de governo digital, lei nova, dá para entender. Monitoramento da qualidade, então assim, a gente faz serviço, mas a gente não monitora se o pessoal está curtindo ou não. Interoperabilidade, esse aqui é um ponto que até no projeto piloto o pessoal tinha dúvida do termo, né? Interoperabilidade é as coisas se conectaram, os sistemas se conectaram, havia essa troca ali, tá? Todos esses detalhes estão no relatório final, que a gente compartilha depois com vocês, e vai ter meu telefone aqui, eu mando no WhatsApp e tudo mais. Vamos entrar rapidinho nos pilares aqui, que senão não vai dar tempo. Então, capacidade institucional. A gente tem ali que 63,1% dos municípios falaram que já regulamentaram plenamente a lei de acesso à informação. Gente, o número é baixo. 63% dos municípios falaram plenamente. Alguns estão caminhando ali. Gente, a lei de 2011. No estado do Espírito Santo, 73,9%. Tá? O número aqui em cima é o nacional, ali embaixo tem os municípios do Espírito Santo, respectivamente. Governo digital, 9,5%. Nacional e 13% do Espírito Santo. A questão de estratégia digital, 13,1% já tem isso certinho a nível nacional, e apenas 8,7% tem essa estratégia digital aqui no Espírito Santo. Tá? Então, esse é um número baixo, que a gente sabe que, discutindo sobre capacidade institucional, isso é um número baixo. Perfeito. Pessoas e competências. 36,9% dos municípios possuem um profissional de alta liderança com foco em transformação digital. Esse número é um pouquinho mais baixo no Espírito Santo, que está 34,8%. Tá? Por outro lado, a questão de formações digitais, formações em competências digitais, também está um pouquinho mais alto no... Mentira, está tá invertido ali, né? 75% dos municípios não fizeram nenhuma ação de formação digital no último ano. Né? E no Espírito Santo, 70% não fizeram. Então, assim, é um número alto de qualquer forma. Né? Essa questão de formação digital é algo que deveria ser mais recorrente. Quando a gente pensa em infraestrutura, a gente tem que quase 80% dos municípios já possuem, estão trabalhando em rotina de backup. Aí me estranha ele 20% não ter, né? Quando a gente olha para o Espírito Santo, esse número está em 87%, então 13% também não tem rotina de backup. 77,4% dos municípios já possuem ou estão trabalhando no tema de transformação de processos internos digitais. No Espírito Santo, 74%. Né? E com relação à interoperabilidade, que é essa troca ali nos sistemas providos ali do município, a gente tem que apenas 10,7% dos municípios já tem isso nacionalmente e no Espírito Santo 13%, um pouquinho mais alto, mas é um número baixo. Tá? Serviços digitais, a gente tem que 69% dos municípios já está adaptado, já estão fazendo alguma coisa para dispositivo móvel, no Espírito Santo é um pouquinho mais alto, 74%, e 56% dos municípios não monitoram indicadores de satisfação. O Espírito Santo também é algo semelhante, 56,5%. Tá? Então, chama a atenção aí também. E foco no usuário aqui, a gente tem que 70,3% dos municípios atuam para... Esse aqui é um ponto importante, gente. Eu vou falar um pouquinho mais dele. Porque, quando a gente fala de transformação digital, a gente tem que pensar em inclusão. Tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que não é habituado a utilizar a internet ou alguma ferramenta digital. Então,
o poder público tem por obrigação oferecer meios alternativos para isso. Tá? Então, a gente tem que 70,3% dos municípios atuam para, mesmo serviços digitais, ter opção, que não é digital ali, ou ir na prefeitura, acessar um totem, alguma coisa ali. Né? Esse número é bem semelhante aqui no Espírito Santo, 69,5%. E a gente tem que muitos municípios não fazem consulta a usuários, né? Aproximadamente 50% não fazem consulta a usuários, nem nacionalmente e no Espírito Santo. Tá? Vou falar rapidamente sobre dados aqui, só para conectar um pouquinho com o que a Gov faz, para ficar um pouquinho mais claro, mas eu vou pincelar também por causa do tempo, tá, pessoal? A gente vê muito falando, cara, dados são o novo petróleo, dados são o novo petróleo. Sinto muito dizer, dado por si só ele não é nada. Se você não souber trabalhar, não souber mexer nisso aqui, não vai adiantar em nada. Né? Então, assim, se o dado ele não for separado, organizado, transformado em informação, ele não vai ser trabalhado, não vai se virar nada. Tá? E a gente pegou pelo diagnóstico que 72% dos municípios já estão fazendo uso de dados de alguma forma para pensar em política pública, mas tem 30% que não tem. Poxa, 30% que não tem, como é que pensa em política pública se não usa dado? 44% dos municípios não possuem uma visão integrada do cidadão, ou seja, eu não consigo digitar lá Regis e ter um histórico do Regis com o que ele tem na prefeitura, se ele tem imóvel, se ele não tem, se está com alguma dívida, se tem filho em alguma creche. 44% dos municípios não têm essa visão, né? E apenas 11,9% dos municípios estão adequados à LGPD. Tá? Um número bem baixo. Né? E quando a gente pensa na prefeitura, a prefeitura tem muito dado, mas os dados estão em silos. Esses dados estão em silos. A gente precisa ter essa interoperabilidade, precisa ter esse compartilhamento para conseguir pensar em política pública de forma melhor. Tá? E se a gente pensa em um indivíduo do seu município, a gente tem, por exemplo, aqui Carla. Ela tem vários dados dela ali. Né? Ela tem vários dados dela. Hoje, o setor privado, ele já usa esses dados. Ele tem esses dados e já usa esses dados. O Google tem, o LinkedIn tem, o Facebook tem, várias empresas do setor privado têm esses dados. Só que por que a prefeitura não tem esses dados? Ou por que ela não consegue utilizar isso? Ela não teria que ter uma... Sim, eu penso, se eu quero ter meu dado com alguém, eu prefiro que seja com o poder público que vai estar pensando em política pública para melhorar meu dia a dia. Né? Seria uma coisa mais ou menos essa lógica. Ela tem muito mais propriedade para ter dado do que outras situações, né? Do que outras pessoas ali. Né? Isso também acontece tanto para imóveis que não tem muita informação, empresas que a gente não tem tanto dado ali e tudo mais. Né? Eu vou passar um pouquinho aqui rápido só para conectar a questão de dados com o que a gente faz na Gov, só para vocês entenderem também que a transformação digital... mas aí rendeu demais meu tempo. Então tá bom, tem 5 minutos. Então, pessoal, assim, vamos conectar a questão de dados com a arrecadação, para vocês entenderem que a transformação digital ela não é o fim nela mesma. Tá? Quando a gente vai pensar em arrecadação e tudo mais, até o Orlando comentou que talvez um dos mais avançados seja essa parte tributária. Receita Federal sabe tudo da gente. Tem até uns memes que rolam, nossa, mas se ele está me cobrando por algo que eu nem sabia que eu tinha, por que ele não me avisou que eu tinha, sei lá, alguma coisa assim, porque tem tanto acesso à informação e como é que faz essa conexão? Tal. Receita Federal, sim, é muito boa. Vai descendo para nível estadual, nível municipal, a gente já começa a ficar um pouco mais complicado ali. Por quê? Muitas vezes a gente não tem informações cadastrais atualizadas, então eu não sei quem é a pessoa que é proprietária daquele imóvel, e se eu sei, eu não tenho o CPF dela, ou se eu tenho o CPF dela, eu não consigo chegar a ela porque eu não tenho o telefone, ou que eu não tenho o e-mail dela, ou alguma informação sobre ela. Tá? E hoje a prefeitura a gente também não tem esse fácil acesso ali, relacionamento com contribuintes. Né? Então, se a gente passa a ter essas informações cadastrais atualizadas, esse fácil acesso fácil acesso e relacionamento com contribuintes, a gente começa a ter uma arrecadação que é um pouco mais eficiente. Por exemplo, eu sei que a Fernanda é proprietária de um imóvel, eu tenho os dados todos dela, eu sei que o IPTU dela ela optou pela parcela 1, pelo parcelamento do IPTU, eu sei que do dia 10 ela não pagou o IPTU. Por que eu não posso lembrar a Fernanda sobre esse pagamento do IPTU? Né? A Vivo me lembra todo dia se eu não pago minha conta do celular. Né? Passo um dia, já estou recebendo SMS, recebendo comunicação. Né? Por que o poder público não pode se aproximar? Eu não estou falando só de cobrança, não, estou falando de aproximar mesmo, estreitar o relacionamento com o contribuinte, com o cidadão. Tá? Então, hoje na Gov, a gente trabalha muito para essa arrecadação eficiente de tributos. Né? A gente tem hoje um software de enriquecimento cadastral e comunicação multicanal.
né? Que aí eu vou conectar ele com os pilares de transformação digital. Um dos pilares que eu mostrei era dados, né? Então, a gente hoje na Gov a gente consegue corrigir inscrições imobiliárias sem CPF, enriquecer com dados de telefone e e-mail de contribuinte, né, identificar empresas que não estão no cadastro imobiliário e notificar. A gente faz um cruzamento de vários dados, tanto dados internos da prefeitura como outros dados públicos ali, para manter essas informações cadastrais atualizadas o mais fiel possível. Tá? Essa é uma coisa que está muito associada a dados, pessoal. Isso está muito associado a dados, que é um dos pilares da transformação digital. Outra coisa que a gente faz na Gov, pelo nosso software, a gente consegue, a partir do momento que a gente tem esses dados, enviar comunicações em massa e segmentadas. Então, se eu quero comunicar com quem mora em tal bairro, eu consigo. Se eu quero comunicar com quem tem filho em tal creche, eu consigo. Se eu quero comunicar com quem está com o IPTU atrasado, eu consigo. Né? E consigo alternar a comunicação ali de WhatsApp, e-mail, SMS. Então, e consigo também criar esses fluxos automáticos. Olha, se a pessoa não pagar o IPTU a tal data, que ela receba um lembrete. Se ela ainda permanecer, recebe um lembrete por SMS. Se ela ainda permanecer em dívida, que ela receba um WhatsApp, alternando esses canais todos ali. Isso de comunicação multicanal está associado ao foco no usuário, trazer o usuário para o centro. Né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo do que a gente faz na Gov, do que a gente trabalha na Gov, pegando essa questão de transformação digital para ser mais eficiente na arrecadação. Né? E como que eu garanto que isso aqui vai ser mais eficiente na arrecadação? Né? A gente tem alguns exemplos aqui de alguns municípios. Né? A gente tem Cubatão, em São Paulo, que agora, por meio da plataforma nossa, eles conseguem fazer comunicações de várias secretarias com a população em geral. Né? Acho que Mesquita, no Rio de Janeiro, esses tempos para trás, usando a nossa plataforma, eles fizeram uma comunicação segmentada por bairro, fazendo uma campanha como se fosse de avaliação do governo, ver o que estava faltando no bairro, tudo certinho. Tudo segmentado, tudo mais fácil, tudo de forma digital. Né? Até eu acho que o Orlando comentou logo no início, né? A gente quer ser comunicado pelo WhatsApp, nem ligação a gente recebe, mas se receber uma ligação é no WhatsApp. É um pouco disso que a gente vê. Né? A gente tem, por exemplo, aumento, do número de pagantes. A gente tem em Barbacena, em Minas Gerais, que só pelo fato de eles terem recebido um SMS, o público que recebeu o SMS teve um número de pagantes 28% maior ao público que não recebeu o SMS. Só para ter uma comparação. Então, assim, eu esqueço de pagar Vivo todo mês, gente. Eu esqueço. É o SMS que me lembra, alguma informação que me lembra. E não é maldade, não é que eu estou sem dinheiro, que eu não quero pagar, mas é porque eu esqueço. E a gente ainda tem o governo municipal ainda tem um problema, não um problema que eu digo, mas se você não pagar o IPVA do seu carro, provavelmente você vai ter um problema no licenciamento dele, alguma coisa ali. Mas se não pagar o IPTU, não vão tirar a sua casa, você não vai deixar de poder morar ali, então é um pouco mais difícil. Então, assim, a pessoa esquece, não é prioridade, tem milhões de outros problemas, coisas para pagar e tal. Então, aproximar isso aqui facilita muito essa eficiência na arrecadação. A gente fez testes semelhantes em Araguaína, no Tocantins, mandamos vários e-mails para a população lá, lembrando do final da cota única, o aumento do número de pagantes foi de 106% ali, um número muito bem significativo. Aqui, gente, eu quis apresentar um pouquinho do que a Gov faz, né, que a gente está muito focado em arrecadação tributária, melhoria da eficiência de arrecadação tributária, mas principalmente para mostrar para vocês que a transformação digital, ela não, sim, pelo menos da forma como a gente vê isso, depois a gente pode até com as outras pessoas aqui discutir, o fim dela não é ela mesma, né? O fim dela é entregar melhores serviços para a sociedade, quaisquer que sejam as áreas ali. Né? Quaisquer que sejam as áreas, seja na educação, saúde, fazenda, turismo e tudo mais. Né? E não tem espaço mais para o setor público ficar para trás dessa corrida. Porque a gente, como cidadão, a gente está numa necessidade muito grande de ter serviços melhores, que foi ainda salientada ali pela pandemia. Né? A pandemia veio uma necessidade muito maior das coisas avançarem ali e tudo mais. Tá? Pessoal, aqui está meu telefone e um QR Code para me mandar uma mensagem, porque eu ia botar alguns documentos aqui, mas ia ficar vários, porque eu queria compartilhar com vocês o panorama, o relatório final. Eu queria deixar disponível para vocês, caso os municípios que receberam o diagnóstico queiram tirar alguma dúvida, eu queria botar especialistas nossos para conversar. Ia ficar tanta coisa que eu falei, poxa, vou mandar, deixa aqui meu telefone, deixa aqui, se alguém quiser mandar uma mensagem, eu mando todas essas opções ali, a gente continua batendo papo. Tá? Bom, tempo, acho que não recebi nenhum que falta um minuto, mas deve estar próximo de acabar, então eu vou encerrando por aqui. É um prazer discutir o tema, espero que a gente tenha mais espaço aqui para discutir e contem com a gente aí nesse trabalho aí, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, Breno. Em relação ao material, a nossa equipe vai ver a melhor forma de fazer essa interação, né? A gente combina depois. Obrigado, Breno.
Pessoal, agora a gente vai conversar com o Regis, como já foi apresentado antes, mas eu vou falar seu currículo aqui, Regis. Graduação em Ciências Econômicas, mestrado em Desenvolvimento Econômico e doutorado também em Desenvolvimento Econômico. Foi economista do Ministério do Desenvolvimento Agrário e atualmente é gerente da rede gov.br, na Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Regis, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fica à vontade. Bom, muito obrigado, Orlando. Não poderia começar aqui a minha intervenção a não ser agradecendo e enaltecendo essa iniciativa do Espírito Santo em Ação. Eu acho que isso é um exemplo que a gente, pelo menos para mim, que pude conhecer um pouquinho melhor hoje o do trabalho que é realizado aqui, é um exemplo que eu vou levar daqui, vou divulgar e vou pedir para as pessoas conhecerem, porque realmente é disso que a gente precisa. A gente precisa desse apoio da iniciativa privada e da sociedade civil se organizando e não só provocando e pautando o poder público, mas sendo propositivo, né? Que eu acho que esse é a linha central de atuação de vocês. Então, agradeço toda a equipe aqui do Espírito Santo em Ação. Queria cumprimentar rapidamente aqui meus colegas de painel, Breno, da Gov, e o Mariano, do BID, que é um parceiro nosso aí posso dizer, de longa data, né, Mariano? O que vai ser apresentado aqui, em parte, foi desenvolvido em parceria com o BID. A gente tem aí alcançado resultados interessantes nesse tema da transformação digital por meio de parcerias e de colaboração, que eu acho que é um tema que eu vou tentar trazer aqui de modo mais detalhado aqui. Eu queria começar fazendo uma reflexão que, de alguma forma, já foi trazida aqui pelo Breno e todo mundo aqui já mais ou menos tem ciência, mas eu acho que isso é importante a gente reforçar, porque isso tem um impacto muito grande na forma como os governos lidam com a população e tratam a sociedade, né? O Brasil hoje tem a 4ª maior população conectada do mundo, né? São mais de 153 milhões de pessoas com acesso à internet. 99% desses acessos, e aí é quase uma curiosidade, né? São realizados por meio de um dispositivo móvel, né? E se a gente fizer um recorte pela população, por faixa etária, os jovens ali entre 14 e 26 anos, 9 de cada 10 acessam a internet com bastante frequência aí ao longo do dia, né? Então, nós estamos lidando aí com uma sociedade que já é digital. A prefeitura pode não processar isso na velocidade com que isso acontece, mas é um fato. A sociedade é digital. As pessoas se relacionam por meio do digital, as pessoas fazem compras por meio do digital, se informam por meio do digital, realizam transações financeiras por meio do digital. A pandemia, como bem foi dito aqui, né, acelerou esse processo brutalmente, né? Então, é isso, que de repente ia levar aí mais 10 anos para acontecer, aconteceu em 2. Né? Compra de supermercado, uma coisa que não era muito comum a gente fazer pela internet, hoje já quase todo supermercado oferece ali, nem que seja uma listinha de compra por WhatsApp que você manda para o mercadinho ali da sua esquina e ele manda alguém te entregar ali no final do dia, né? Então, isso, a gente mudou o paradigma de atuação, já vinha mudando e a pandemia acelerou esse processo, né? Então, o cidadão não é o cidadão que vai lidar com o governo, é o mesmo que lida com a iniciativa privada. Ele não quer mais ter horário fixo para resolver um problema dele com a prefeitura. Ele quer resolver de manhã, antes de levar o filho para a escola, ele vai lá no celular, deixa eu pagar, deixa eu imprimir esse boleto, deixa eu emitir esse alvará, deixa eu fazer aqui uma declaração, alguma solicitação, um agendamento de consulta, o que quer que seja, né? Ele quer fazer isso no horário que for mais conveniente para ele, não no horário que for mais conveniente para o poder público. E aí vem uma mudança de visão importantíssima, que também já foi dito aqui. O cidadão tem que ser o centro das nossas atenções enquanto governo, seja ele qual esfera for. E, além disso, os governos precisam se entender enquanto prestadores de serviço, né? O governo como plataforma. A gente conversava na hora do almoço, né? O cidadão nada mais é do que um cliente do governo. Então, a gente tem que entender aquele cidadão como uma pessoa que vai receber um serviço público, né? E aqui eu acho que tem uma oportunidade muito grande para as gestões que estão em curso agora.
Eu acho que desafio na área de saúde, educação, transportes. Quem aqui já ouviu falar uma prefeitura que não tem desafio nessas áreas? Educação, saúde, sempre vai ter. Você pode mudar prefeito, pôr o melhor prefeito do mundo, pode ser um de vocês, o melhor prefeito do mundo, vai ter uma gestão excelente na educação, mas os desafios da área da educação vão continuar, da saúde vão continuar. E aqui nós estamos tratando de um tema que é transversal e universal, que é a transformação digital. Se você tem um sistema de saúde que interopera dados com o DataSUS, que já tem um prontuário eletrônico, você sim deixa um legado, através da transformação digital. A educação é a mesma coisa. Se você tem um sistema de matrícula eficiente, que já pega a localização de onde a pessoa mora, já aloca o filho daquela pessoa na escola que for mais próxima da cidade dela, do local de residência, né? Você já tem toda a parte de histórico da vida pregressa escolar da criança digital, e isso muda de verdade, né? Então, eu queria trazer a urgência dessa agenda da transformação digital, que ela é inescapável, porque nós temos aqui tudo isso que eu disse e uma sociedade que não quer mais lidar com papel, com fila, com burocracia. E esse é um momento que a gente, poder público, tem para poder, de alguma forma, resgatar a relação e a confiança entre Estado e cidadão, que foi muito desgastada ao longo dos anos, muito por conta da burocracia, né? Que ela é inerente à atuação estatal, mas não precisa ser a burocracia primeiro e depois o cidadão. É o cidadão que vem na frente, né? Então, no âmbito federal, a gente vem aí trabalhando na transformação digital de serviços, e uma das formas que a gente encontrou ali de levar um pouco dessa experiência para estados e municípios foi a rede GovBR, que surge ali muito como um espaço de colaboração e intercâmbio mesmo, troca de ideias, identificação de boas práticas. Vamos ver um município que resolveu um determinado problema, vamos tornar isso um case para que outros municípios possam se inspirar e avançar nessa frente. E também uma forma de divulgar ali, de disseminar as ferramentas que o próprio governo federal dispõe de governo digital, para que o cidadão tenha uma experiência única, né? Independentemente da esfera, do nível que ele estiver tratando, ele vai estar lidando com o governo. Não sei se é federal, estadual, municipal. Para o cidadão, isso não faz tanta diferença assim. Na nossa cabeça, talvez faça, mas o cidadão ele quer o serviço prestado, né? Se é o município, se é o Estado, se é o governo federal, pouco importa, né? Ele tendo ali na mão dele o que ele precisa, está resolvido o problema. Então, no âmbito da rede GovBR, a gente tem ali, basicamente, 5 frentes de ação. Eu vou detalhar um pouquinho cada uma delas, mas talvez a primeira ali é esse acesso às plataformas tecnológicas do GovBR, essas soluções de governo digital que a gente oferece sem custo para estados e municípios. Temos uma parte de apoio a programas de capacitação, uma rodada de cursos que foi desenvolvida com a ENAP em temas relativos à transformação digital de governo, governo aberto, enfim, temas que também tangenciam essa agenda. Temos uma frente de apoio metodológico, abrimos aí também em parceria com o BID e queremos avançar nessa frente de apoio a financiamento para ações de transformação digital. A gente sabe que esse é um desafio grande. E esse trabalho de rede mesmo, de conectar pessoas. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui está muito alinhado com essa nossa ideia de ter uma rede colaborativa em torno dessa temática, né? Falando um pouco das ferramentas, a gente tem o login único como principal chave de identificação do cidadão hoje no Brasil, né? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que deve ter a conta GovBR, já acessou alguma vez, já emitiu o seu certificado de vacinação lá por meio da conta GovBR. Então, a gente oferece essa solução de autenticação para estados e municípios de forma gratuita, para que ele integre o seu sistema ao login GovBR para a identificação do cidadão, que eventualmente está pleiteando ali um serviço. Temos uma plataforma muito interessante, que é de assinatura eletrônica de documentos, usando assinatura avançada. O cidadão que precisar assinar um documento para a prefeitura, ele não precisa ir no cartório, ele não precisa imprimir, ele entra no sistema da prefeitura,
Ele pode usar a nossa aplicação ou ele pode fazer uma integração com a nossa API de serviço, chamar o nosso serviço dentro do portal da Prefeitura, o cidadão vai receber um token no celular e assina o documento. E isso tem revolucionado aí a interação do cidadão com os governos. Realmente um caso muito interessante. Temos a possibilidade de prova de vida, usando uma aplicação de celular, que, de repente, a pessoa que precisa comprovar a vivacidade ali para renovar ou receber algum benefício municipal, ele não precisa sair de casa mais para fazer isso, ele pode fazer usando essa aplicação. Eu falei um pouco da linha de financiamento, por enquanto a gente tem a linha do BID, que é a linha Brasil Mais Digital, que disponibilizou aí um volume de recursos para financiar essas ações, né? Obviamente são recursos, são contratos que são de valores maiores, que não vão atender a totalidade dos municípios, mas a gente tem tratado aí em alternativas para ver se a gente consegue chegar em uma linha que, de repente, se adeque mais às necessidades e ao orçamento mesmo de municípios menores. Temos lá a relação dos custos de capacitação que eu mencionei, e eu queria falar um pouquinho do apoio metodológico que a gente lançou em 2020, durante a Semana de Inovação, esse guia de 10 passos, foi inclusive uma parceria com o BID, o BNDES, a CAF, o Brasil Lab. A gente montou esse guia, que são 10 passos, que eles não são sequenciais, mas dão ali uma boa ideia de como é que é possível avançar nessa agenda da transformação digital, seguindo ali algumas diretrizes, né? Por exemplo, montar um time dedicado na prefeitura para tratar desse tema, né? Dessa ação. Priorizar a hospedagem dos sistemas em nuvem, né? Enfim, tem ali um conjunto de diretrizes com exemplos, que aí eu acho que facilita um pouco a entender na prática como é que algum município implementou, né, e fez aquilo de forma prática. Depois, se vocês quiserem acessar, está aqui o QR Code, eu vou deixar essa apresentação também à disposição aqui para ser compartilhada. Aqui eu só trouxe alguns exemplos de sistemas do governo federal e de estados e municípios que usam o login como ferramenta de autenticação. Temos lá o RECAC da Receita Federal, todo o processo de inscrição e gestão ali do Enem são feitos ali com base na assinatura no login GovBR. E aqui o governo e o estado de Minas Gerais, que são 2 casos que usam integralmente o login GovBR nos seus, como forma de autenticação do cidadão. E aí, recentemente, a gente lançou, e aí acho que é o tema que o Mariano vai explorar um pouco mais detalhadamente, a plataforma Rede GovBR, que é uma ferramenta de gestão para o município, para ele poder fazer um autodiagnóstico, entender como que é a situação dele hoje, e, a partir dessa situação, a ferramenta gerar para ele um plano de ação condizente com o atual grau de maturidade digital que ele tem. Então, ali vai ter um conjunto de ações que vai ser direcionada aos problemas que forem identificados ali no autodiagnóstico. É uma ferramenta que a gente tem uma expectativa muito grande, que pode ajudar aí bastante os municípios a avançar nessa agenda, aliada ao tudo que já foi apresentado aqui. Também tivemos agora recentemente o lançamento de um mapa de governo digital, que a ideia foi pegar algumas pesquisas, fazer uma reunião de dados ali, disponibilizar isso de forma organizada, para que o município consiga enxergar, do ponto de vista de infraestrutura e de oferta de serviços e de conectividade, como que ele está em relação ao seu estado, ou a um município vizinho, ou à média do Brasil, para ele entender como que está o uso e adoção de tecnologias em relação aos demais municípios. Isso vai muito na ideia de gerar engajamento dos gestores municipais, na medida em que ele vai se enxergar ali em relação ao outro, né? Acho que é sempre uma avaliação positiva, assim, porque a ideia não foi criar um ranking de dizer quem é melhor ou pior, é um pouco só de tirar uma fotografia e apresentar essa fotografia aí para as pessoas. E, finalmente, tivemos aí também um lançamento recente, que aí foi uma parceria com o CEPRO e com a participação nossa, de um produto do CEPRO chamado aí Cidades GovBR, que é uma solução destinada a municípios menores
e que traz ali um portal de governo do município, já no design system do GovBR, integrado com as soluções, que a prefeitura contrata junto ao CEPRO para aquele município ali que tem dificuldade, inclusive, de manutenção e desenvolvimento do seu próprio portal. A gente sabe que isso acontece, né? O município pequenininho ali, ele às vezes depende de um desenvolvedor ali que o cara, de repente, vai embora, arrumou um emprego em outra cidade, a prefeitura fica sem portal. Então, isso vem nessa linha de tentar auxiliar nesses passos iniciais desse processo de transformação digital. Também as informações estão lá no site da loja do CEPRO, e aí a gente fica à disposição também para falar um pouco mais. E aí, antes de terminar, eu queria só mostrar aqui um pouco do panorama de como é que a gente está hoje com relação às adesões à rede GovBR. Eu falei um pouco da rede, falei que a gente oferece esse conjunto aí de soluções, de apoios, né? Isso tudo é feito mediante uma adesão do município ou do Estado. O município que desejar fazer adesão vai fazer adesão por meio da plataforma Rede GovBR, que eu acho que o Mariano vai tratar aqui. E aí, a partir da adesão, é que é possível acessar essas soluções. Nós temos hoje 23 estados que já fizeram adesão à Rede GovBR e 140, um pouquinho mais, porque esse número vai mudando quase diariamente, municípios, né? E aí, no Espírito Santo, nós temos 5 municípios. Vitória, Vila Velha, Colatina, Alegre e Montanha. Esses 5 municípios foram os primeiros 5 municípios que fizeram adesão. Vitória tem trabalhado com a gente já, Vila Velha também, Alegre também tem participado aí de algumas oficinas que a gente tem feito. Então, a gente tem certeza que, com o apoio da Espírito Santo em Ação e a gente à disposição lá, a gente vai conseguir trazer mais municípios capixabas aí para a rede, para se somar esse esforço aí de avançar na transformação digital. Então, pessoal, é isso. Agradeço novamente o convite, fico à disposição para a gente conversar sobre esse tema, que é bastante relevante, empolgante, e devolvo a palavra aqui para o Orlando. Obrigado, gente. Obrigado, Regis. Obrigado, Regis. Agora eu vou convidar o Mariano, que, como o Regis falou, vai aprofundar um pouco a questão da plataforma. O Mariano é graduado em Ciências Políticas e Relações Internacionais, é mestre em Políticas Públicas, tem vasta experiência em gestão pública, com mais de 15 anos de experiência em bancos multilaterais de desenvolvimento, trabalhando em quase todos os países da região da América Latina e Caribe. Atualmente, é especialista principal em modernização do Estado do BID. Mariano, obrigado pelo convite mais uma vez. Um detalhe, né? A equipe do Espírito Santo em Ação, eu, Luciano e Débora, fizemos um curso no INSPER, promovido pelo próprio BID, e o Mariano, um dos principais entusiastas desse curso, e a gente se conheceu durante o curso, e isso gerou essa interação que a gente está tendo hoje, inclusive a inclusão de Vitória no projeto piloto também, a importância de participar de fóruns como sejam acadêmicos ou reuniões como essa para gerar novas conexões. Obrigado, Mariano, pela visita. Muito obrigado, Orlando. Gostaria de começar por agradecer pelo convite, presidente Nailson, diretor Saliba, toda a equipe, Luciano, Débora, muito obrigado aí pelo convite, parabenizar também a Espírito Santo em Ação. Realmente precisamos de mais dessas organizações, não somente no Brasil, mas na América Latina. Conversamos antes sobre o argentino, eu acho que esse tipo de organização seria ótima para que todos juntos avancemos na mesma direção, a direção da modernização, do crescimento econômico, da inclusão. Então, nesse sentido, de novo, agradecer e parabenizar também. Também cumprimentar o Regis, um grande parceiro aí da Secretaria de Governo Digital, o Breno também, parabenizar pelo estudo, e de fato, a Gobi também, quando fez a metodologia, até falou com o Bigi também para captar ideias. Então, vamos ver que temos ideias muito similares enquanto à metodologia da plataforma, e parabéns aí pelos resultados também. Tá? E agradecer também ao Espírito Santo em Ação por ter trazido a Vitória conectar conosco para ser parte do piloto. Tá?
Então, antes de começar a falar da plataforma, gostaria de dar um pouquinho de contexto da transformação digital no Brasil, né? Já o Regis falou um pouquinho. A gente fez uma pesquisa no final de 2020, tá? Entrevistamos a 13 mil brasileiros e brasileiras, com amostras representativas por estado, tá? Incluindo o Espírito Santo. E nessa pesquisa veíamos que 86% dos brasileiros falaram estar adaptados ao mundo digital sem dificuldades ou com poucas dificuldades, tá? Depois da pandemia. E tínhamos realmente 3 grupos, principalmente menos adaptados, tá? Mas que o nível de adaptação era tipo 60%, que era a população de mais de 60 anos, as pessoas que têm ingressos de menos de 2 salários mínimos de renda e as pessoas com menor escolarização formal. Todo o resto dos grupos realmente tinham uma adaptação ao mundo digital e realmente estavam conectados, né? Como falava o Regis, a grande maioria da população brasileira tem celular, tem acesso à internet pelo celular, tem Wi-Fi na casa. Tá? Esses dados estão aqui disponíveis nessa publicação que fizemos no começo de 2021. Está muito pequeno aqui, mas vão ter a apresentação. No caso do Espírito Santo, tá? Que aqui tem os dados do Espírito Santo especificamente. Então, o Estado tem uma adaptação ao mundo digital ainda maior que a média do Brasil, tá? Um pouquinho mais, tem tipo 88% contra 86%, aí em cima à direita. Esse gráfico aqui é sobre a dificuldade de usar serviços digitais do governo estadual, e aqui também o Espírito Santo tem menor dificuldade que a média do Brasil, tá? Então, os serviços digitais daqui, as pessoas têm menos dificuldade para usar, tá? E aqui, que esses gráficos no meio, que são a satisfação com a oferta de serviços digitais, estava mais ou menos na média com respeito aos serviços federais. A satisfação do Espírito Santo é maior que o resto dos estados para os serviços digitais estaduais. É maior também, um pouquinho maior, 55%, para os serviços digitais municipais. E para o caso dos serviços do setor privado, que hoje também falávamos mais cedo, a população de Espírito Santo normalmente tem mais satisfação com os serviços digitais do setor privado que o resto do Brasil. Então, por alguma razão, talvez aqui o setor privado está mais digitalizado, as pessoas aqui estão mais satisfeitas com os serviços digitais privados. Tá? Mas um desafio que veíamos nessa pesquisa, que foi 2020, era que os serviços digitais municipais eram os menos conhecidos no Brasil. Então, o governo federal, as pessoas, 70% das pessoas conheciam a oferta de serviços, tá? Ainda a plataforma GoBR tinha um conhecimento ainda maior. No nível estadual era 66%, o nível dos municípios era 56%. Mas um dado importante aqui também é que mesmo dentro desses 56%, a maioria das pessoas gostam dos serviços digitais. Somente 13% estavam insatisfeitos ou muito insatisfeitos com os serviços digitais. Tá? 55% mais ou menos satisfeitos, tínhamos aí uma área para crescer, para aprimorar os serviços, para incrementar a satisfação. Tá? E nesse momento também não tínhamos muito conhecimento do diagnóstico. Né? O diagnóstico da Gobi está pronto agora. Né? Nós estamos trabalhando na plataforma, então não tinha tanta informação. Uma pesquisa que foi publicada agora recentemente pela CETIC, devem ter visto, mostra, acho interessante, como foram avançando os municípios na digitalização com o passo do tempo. Tá? Essa pesquisa que é feita a cada 2 anos. Então, por exemplo, para 2021, tinha aumentado muito os municípios que emitiam nota fiscal eletrônica, agora 78%, né? Falando de arrecadação e dos temas da Fazenda. Tinha também, por exemplo, para marcar atendimentos, né? Se dobrou de 16 em 2015 a 32 agora. Enfim, então, os municípios foram avançando realmente. Por exemplo, 48% dos municípios do Brasil que têm internet agora oferecem serviços pelo WhatsApp ou Telegram. Tá? Que foi um dos fatos que a gente viu na pesquisa da população, que 97% dos brasileiros com celular tinham WhatsApp. Então, você tem que ir onde está o cliente, né? O setor privado faz isso, o setor público também, e acho que os colegas do governo federal são champions nisso. Né? Então, os municípios realmente têm avançado nesse tema. Um estudo que foi lançado hoje, tá? O comunicado de imprensa do BIG saiu hoje, então uma primícia aqui para vocês. Tá? Vão ler no jornal amanhã, talvez. Fizemos um estudo com uma pesquisa com a Prefeitura de São Paulo, onde avaliamos ex post o impacto da transformação digital dos serviços, tá? A digitalização de serviços. E encontramos uma redução do custo unitário, da média do custo unitário, para a população de 74%, tá? E para o governo de quase 40%. É uma metodologia que a gente trabalhou um pouquinho até com o governo federal,
mas é um trabalho muito detalhado, tá? Que pegou os 15 serviços muito utilizados na Prefeitura de São Paulo e encontramos reduções importantes nos custos, especialmente de RH dentro do governo, que puderam disponibilizar pessoas, né, para fazer outras coisas, espaço físico, tá? Impressão, toner, além de que para a sociedade, né, empresas e cidadãos, temas de deslocamento, tempos, né? Então, interessante ver isso. E também o fato que a taxa de retorno de cada real investido em governo digital trazia R$27 de retorno, né? Então, acho que para avançar com a transformação digital, o convencimento das autoridades políticas, né, dos secretários da Fazenda, né, de Finanças, dos municípios, que a transformação digital traz economias é fundamental, né? Então, aí, desde o BIGI e outras organizações, acho importante trazer evidência, né, de que isso realmente é assim, tá? Então, esse estudo está disponível aí, online, e aí deixo o link ao estudo, tá? Então, o projeto que a gente fez em parceria com a Secretaria de Governo Digital e também com o apoio do BNDES tem como base, né, a Lei de Governo Digital, a Guia de 10 Passos que o Regis mencionou, a RegGoBR, né, nesse contexto. Tinha 3 objetivos, né? Então, primeiro, conhecer mais de como estão os municípios em temas de governo digital. O segundo, ajudar os municípios a, uma vez entender os problemas, que soluções têm, né, para avançar, para comprar, né, com planos de ação concretos. E, finalmente, apoiar a criação de uma rede de municípios, né? Os estados têm o que se chama o GTD, que é o Grupo de Transformação Digital, né, muito estabelecido, consolidado, muito bom. Os municípios têm menos, né, às vezes tem para um estado específico, mas criar dentro da RegGoBR um grupo de transformação digital dos municípios. Então, ano passado, fizemos a ferramenta, fizemos aí o outreach, né, o diálogo para incorporar os municípios ao piloto, aí o apoio do Espírito Santo em Ação para incluir Vitória, né, dentro desse grupo de 15 municípios. Depois de fazer esse piloto manual, né, desenvolvimos a plataforma aí com o apoio de uma firma consultora. E uma coisa importante da plataforma é que a plataforma não somente é um autodiagnóstico, sino que depois disso, para preencher ou para usar as soluções, que tem o banco de soluções, o BIGI disponibiliza 2 horas de assistência técnica, tá, de consultores em governo digital, para apoiar os municípios em finalizar esse plano de ação, tá? Porque tem muitas opções para cada problema, a plataforma automaticamente vai derivar, você tem solução A, solução B, solução C, tem o custo até das soluções, uma faixa de custos, e os consultores do BIGI, com a SGD, que participa também, apoiam os municípios, tá? Então, aí convido todos os municípios de Espírito Santo a aderir à plataforma, agora vou mostrar um pouquinho, e contem com esse apoio do BIGI, tá bom? E finalmente o objetivo final, né, o que a gente tinha do lado do BIGI, no contexto da linha de crédito Brasil Mais Digital, de $1 bilhão, já temos mais ou menos 45% dos recursos alocados em projetos com governos estaduais. Como falava a Regis, um desafio que tem o BIGI para trabalhar com municípios é que o nosso mínimo de referência são $30 milhões, né? Então, ter projetos de governo digital de $30 milhões tem que ser um município grande, né? O BIGI agora estamos trabalhando através de projetos de outros temas, né? Por exemplo, de água e saneamento, projetos urbanos, projetos de rodovias, onde incluímos um componente digital, essa é uma opção, mas a opção que estávamos procurando com o governo federal era ter algum tipo de parceiro, como, por exemplo, o BNDES no nível nacional, o BANDES no nível estadual aqui, e que o BIGI empreste dinheiro para esse parceiro com produtos padrão e assistência técnica do BIGI, e que esse parceiro depois faça um subempréstimo para o município com o montante que o município precisa, né? $5 milhões, $8 milhões, sei lá. Ainda não estamos nisso, estamos avançando aí, então também aproveito aqui para passar aí esse pedido para vocês, caso tenha algum parceiro, né, se o Bandes ou outros, temos muito interesse em explorar essas opções, tá? Então, a plataforma tem 3 partes, tá? Primeiro tem a adesão à RegGoBR. Se um município não é parte ainda da RegGoBR, pode aderir automaticamente, muito facilmente aí dentro da plataforma. Para usar a plataforma, você precisa GoBR, né? Então tem que ter aí esse cadastro. Depois passa para o autodiagnóstico. Na nossa experiência, o autodiagnóstico pode ser preenchido muito rapidamente, em 1 semana, 2 semanas, no máximo. E depois disso, passamos para essa oficina com BIGI, onde são preparados aí os planos de ação e investimento.
As áreas, eu não vou aprofundar, são similares às áreas de Gov, e talvez tem duas áreas que a pesquisa de Gov não tem, que são a digitalização dos sistemas transversais de gestão. Então, perguntamos especificamente sobre os sistemas de RH, planejamento, gestão financeira, gestão urbana, aí o prefeito falava de gestão de buraco, esse tipo de coisas. Tá? E também outras sobre a digitalização das secretarias finalísticas. Tá? Então, por exemplo, turismo, educação, saúde, desenvolvimento urbano, né? Até que ponto tem de maturidade digital, e em base a isso identificamos aí também ferramentas para usar isso. Também outro tema, acho que o Breno não mencionou, não sei se estava na pesquisa, é o tema de cibersegurança, que dentro do BIG é um tema fundamental. Temos uma equipe muito forte realmente e recursos do BIG para esse tema. Então, também temos perguntas sobre isso, além de outras, né, como capital humano, governança, temas como os canais disponíveis, né, que porcentagem de serviços são digitais, etc. Então, para terminar aí a lista de municípios participantes, pelo momento, temos cadastrados 124 municípios, já se cadastraram. Mais desses 124, esses são os municípios que têm avançado já com o diagnóstico, são mais ou menos 35 municípios, e com quem vamos ter, ou já tivemos, oficinas de assistência técnica. No caso do Espírito Santo, temos 3 municípios, além de Vitória, que foi parte do piloto, temos Vila Velha e também Alegre. Tá bom? Finalmente, aí deixo o link para a plataforma e um link que resume o trabalho do BIG em temas de governo digital. Vamos lançar, no dia 15 de setembro, um curso gratuito, tá, que se complementa com os cursos da ENAP, sobre design de projetos de governo digital. Então, também acho que gratuito, está online, em português, adaptado ao Brasil. Então, acho que também pode ser uma ferramenta de interesse para os municípios, porque finalmente complementa, né, e dá ferramentas para a equipe para entender como você tem que desenhar um projeto de governo digital, ou como são desenhados, pelo menos, com experiências concretas e exemplos e cases, né, que acho que é a melhor forma de incorporar esses aprendizados. Muito obrigado. Obrigado, Mariano. Eu vou convidar o Breno e o Regis para retornarem à frente, para a gente abrir para as perguntas. Quem tiver interesse em fazer uma pergunta, levanta a mão que a gente leva o microfone. Online também, quem estiver com a gente online aí, se quiser fazer uma pergunta, só direcionar. Enquanto o pessoal vai aquecendo o braço para levantar ali, eu queria fazer uma pergunta para o Regis. Regis, quais os principais benefícios assim, imediatos? É porque a gente tem que entender o tempo da política também, né? O prefeito, lógico, ele é o gestor e tal, mas ele tem o tempo e a questão política que envolve o governo dele. Como é que ele vende isso para os secretários dele, para o secretário de gestão dele, que seja, assim, vale a pena entrar, os benefícios imediatos que eu tenho para aderir ao GovBR? Oi. Bom, essa pergunta sua é muito boa, porque o que acontece normalmente é o contrário, é o secretário que tenta vender para o prefeito a necessidade de digitalizar um processo e de fazer adesão à rede GovBR, né? Mas, pegando aí a sua pergunta, né, conforme ela foi formulada, eu acho que o primeiro ponto é que colocar a prefeitura em contato com quem está discutindo esse tema já traz um ganho de muito grande aí de escala e de eficiência de ação, porque ali no âmbito da rede a gente tem um grupo. Esse grupo, por enquanto, funciona aí num grupo meio informal de WhatsApp, mas a ideia é que a gente tenha um fórum permanente de discussão com os membros da rede para tratar de temas relacionados aí à transformação digital de serviço. Então, o fato de integrar esse grupo e começar a discutir os temas e ver, por exemplo, vamos pensar aqui, a necessidade da prefeitura nesse momento é a digitalização de processo mesmo. A gente não tem aqui um sistema eletrônico de documentos ainda. Aí a prefeitura de Colatina fala assim, aqui a gente, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Aqui a gente fez pelo SEI. Aí uma outra prefeitura lá de Santa Catarina fala assim, o SEI, eu tive um problema porque o TRF4, que é quem desenvolveu o SEI, não me deixou integrar ou me fez esperar numa fila aqui por 1 ano. Então, eu consegui um outro sistema de um outro tribunal que foi mais rápido e me atendeu do mesmo jeito. Ou qualquer outra solução. Então, isso encurta
os caminhos, né? Então, acho que eu acho que essa é a essência da rede GovBR, para além dessa oferta mais técnica de ferramentas, é conectar os atores para que a gente possa trocar experiências e acelerar nesse processo de modo mais contínuo e mais eficiente. E aí, entrando um pouco ainda no GovBR, em relação ao login único, quais são os benefícios assim que vocês enxergam imediatos também para os municípios? Bom, o primeiro, o login, eu acho que é uma ferramenta bastante importante, porque, primeiro, o cidadão já está acostumado com o login único. Então, normalmente, por exemplo, isso aconteceu comigo já algumas vezes, que eu tenho que usar algum serviço que não está integrado, algum serviço público que não está integrado com o GovBR e que eu uso uma vez por ano. Quando eu vou entrar lá, eu não lembro a minha senha, não sei. Aí eu tenho que recuperar a senha, aí não chega no e-mail, o e-mail que eu cadastrei é outro, aí você entra nesse looping de recuperação de senha, né? Quando eu tenho o cidadão que já está muito acostumado com o login GovBR, eu já dou uma porta de entrada para ele muito mais segura, porque eu estou fazendo uma validação com dados da Receita Federal. Eu tenho todo o pacote de segurança, hospedagem de dados, tudo isso eu desonero a prefeitura de ter um cadastro próprio. Isso é feito pelo CEPRO, né, pelo governo federal. Então isso traz já um benefício muito grande. E aí vem também essa ideia de unificação da experiência, né? O cidadão ele vai ter uma entrada única, independente do serviço que ele vai querer acessar. Muito bom. E aí, já aqueceram os braços? Alguma pergunta? Pedro. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta sobre o GovBR e uma outra sobre estratégia de transformação digital em regra geral, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com esse tema já há bastante tempo. E sobre o GovBR, eu queria entender se a gente consegue saber, por exemplo, eu sou secretário hoje no município da Serra. Uma coisa que certamente ajudaria muito no meu poder de convencimento é quantos dos cidadãos que moram na Serra já estão cadastrados no GovBR. A gente consegue esse tipo de dado antes de aderir, como uma espécie de convencimento aos gestores? Então, esse é um ponto. E aí do Estado também, tudo mais, para a gente conseguir trabalhar isso de uma maneira um pouco mais interessante. E um outro ponto é que a agenda de transformação digital, pelo menos na minha percepção, ela sofre um forte impacto da cultura do serviço público, né? Então, o servidor público, em regra geral, eu sou servidor público de carreira também, desde 2004, do município da Serra, tive cedido para o governo, voltei para o município agora, justamente com essa tarefa de fazer transformação digital, inovação e tudo mais. E eu percebo que nos municípios o nível de resistência é ainda muito maior do que nos estados e até no governo federal. E a grande parte das pessoas se conecta inicialmente e mais diretamente com os municípios. Vocês têm algum trabalho, alguma perspectiva de trabalhar com as cidades para ajudar nesse processo de convencimento? Aí, Regis, se você quiser iniciar com a primeira resposta, com a primeira pergunta, e depois a gente deriva também a segunda para o Mariano e para o Breno, fica à vontade. Tá. Não, então, só rapidinho aqui sobre o login. Assim, a gente tem a Receita Federal tem a informação de onde na época que foi retirado aquele CPF, de onde ele é. Mas essa informação ela não é muito confiável, porque ela especificamente de localização, porque a pessoa pode mudar de cidade e ela não é obrigada a atualizar a informação lá na origem, de quando tirou o CPF. Essa é uma informação que a gente está vendo uma forma de, com alguns cruzamentos, conseguir, porque a gente sabe que isso é estratégico, né? O governo do Estado, o município quer saber. O que a gente tem hoje, que já dá uma ideia, é o percentual da população daquele município com biometria realizada e individualizada no TSE. Porque o que isso nos diz? Bom, se eu tenho aqui 90% da população com biometria coletada e individualizada, eu tenho um potencial de conta ouro no GovBR muito grande. Então, para a realização de serviços que exigem um nível maior de confiabilidade da conta,
eu não vou ficar travado nesse limite, entendeu? Porque se eu tenho ali um serviço que precisa de um nível maior de autenticação, mas eu tenho 90% da população que vai conseguir, no máximo, nível bronze, isso pode ser um impeditivo. Mas o que a gente tem visto é que o número de contas prata e ouro tem crescido bastante nos últimos meses, por duas razões. A primeira, valores a receber. Todo mundo quis melhorar o nível da conta para ver se tinha algum valor a receber lá daquele levantamento que o Banco Central fez. E, quando vai no bolso, né, a pessoa... Teve muita gente que teve algumas surpresas maiores, outras menores, né? Eu vi casos de alguém que tinha 13 centavos para receber, né? Mas, enfim, tirou a curiosidade e passou, né? E a outra é o próprio acesso ao cartão de vacinação, né, do Conect SUS, que também exige um nível maior de confiabilidade da conta. Então, isso esse geralmente não é o problema da cobertura hoje não é muito uma questão assim que a gente enfrenta, mas é uma informação estratégica que a gente tem pensado em como que a gente interopera com alguma outra base para ter essa informação de modo mais seguro. Eu vou passar aqui para o Breno e depois volta para a gente tratar da sua outra questão. Obrigado. Pedro, cara, eu acho que passa muito por desmistificar um pouco o que é a transformação digital mesmo, sabe? Acho que tem duas coisas, assim. Acho que não tem como fugir de formação e falar sobre o tema e esse processo de convencimento, porque, como a gente vê, a transformação digital não vai ocorrer se não tiver as pessoas. Então, a gente tem que capacitá-las, formá-las, conversar, discutir e trazer o tema. E aí, dessa linha, para mim, tem duas coisas que é... Uma é tirar o peso da palavra e do tema. Eu estava até numa conversa de discussão com o pessoal do INSPER também sobre o tema Smart City, porque ele teve um auge e depois a gente viu que diminuiu. Então, a gente acha que tem um pouco disso, porque ele amedronta. Então, a gente tem que tirar um pouco do peso de transformação digital, mostrar que a transformação digital pode ser uma coisas básicas ali que vão caminhar nesse sentido, né? E eu acho que a outra linha é mostrar como isso vai refletir no resultado, seja o resultado tanto para o servidor, como o trabalho dele pode melhorar, como para a população, né? Então, mostrar, cara, a transformação digital o fim não é nela mesma, é no serviço. E o serviço melhor, ele vai ser melhor para o cidadão por isso e para facilitar a sua vida por isso, né? Então, para mim, são esses dois os principais pontos. Talvez aí, excelente pergunta, Pedro. Então, temos resistências de diferentes atores, tá? Então, temos que mapear os atores e as resistências. Secretário da Fazenda, vamos gastar menos, né? Vamos gerar economias para você e você vai ter mais recursos para alocar para outros problemas que temos aqui na prefeitura. Senhor prefeito, as pessoas gostam dos serviços digitais. Nessa mesma pesquisa que eu mostrei antes, 60% dos brasileiros preferem o canal digital. Então, e as pessoas estão prontas, estão conectadas. Eu não sei no caso do município da Serra, mas as pessoas já estão prontas, né? Então, ter parceiros também que geram esse incentivo ajuda. E depois, para os servidores públicos, obviamente, a capacitação. Tem muitos cursos da ENAP, por exemplo, tem muitas ferramentas agora disponíveis para os servidores públicos. O bom do Brasil é que vocês têm servidores públicos de carreira, né? Outros países não têm, né? Então, investir em capacitação para um servidor público é investir em uma pessoa que depois vai embora, né? No caso do Brasil, é um investimento que vai ficar. Então, acho que por esse lado, e as estratégias de gestão de mudança que a gente normalmente inclui nos programas do BIGI, tem todos esses componentes normalmente. Não sei se faltou algum ator de resistência, né? Mas normalmente são esses, né? Eu concordo com o que o Breno colocou e o Mariano aqui. Eu queria só adicionar uma coisa para diminuir a aflição aí, que é a seguinte. No governo federal, a gente passou por exatamente o mesmo problema, entre aspas, assim, né? Que é a cultura organizacional, né? As pessoas estão acostumadas a lidar com processos de governo passando a burocracia na frente de tudo. E são resistentes, né? A gente teve casos de ministérios um caso aqui que eu me lembro, que o Ministério adotou o sistema eletrônico de documentos e algumas pessoas imprimiam o documento, assinava, escaneava e subia o documento dentro do SEI. Então, e isso, a pessoa eu acho que é uma transição. Alguns processam isso de modo mais fluido,
outros são mais resistentes, né? E só rapidinho aqui eu queria citar um exemplo que eu vi durante a Semana de Inovação desse ano, que foi um representante do governo alemão, que ele disse lá, deu um depoimento lá do primeiro processo que foi digitalizado, né? Que era um benefício que a pessoa tinha que preencher um formulário, assinar, entregar lá no balcão. Aí era uma fila enorme, demorava o processo para analisar, era custoso, burocrático. A pessoa, quando tinha o parecer favorável ou não para receber aquele benefício, muitas das vezes ela não precisava mais. Então, de tão longo que era o processo. E aí eles falaram, não, vamos digitalizar esse negócio. Aí criaram um formulário eletrônico, a pessoa preenchia de casa, aí tinha que imprimir e levar lá no balcão, e tinha lá, no lugar de ter uma pessoa, tinha um lugar para colocar o envelope, escrito assim, ó, deposite seu envelope aqui. Então, você vê, a pessoa pensou na digitalização do jeito que ela está acostumada a lidar com a burocracia, né? Não, eu preciso ter alguma coisa aqui na minha mão para me analisar, como é que eu vou conceder um benefício, sim, né? Então, eu achei isso muito interessante e tem um pouco a ver com a pergunta que você coloca, mas eu acho que é uma transição que eu avalio que são pontos importantes que foram colocados aqui pelo Mariano e pelo Breno, mas tem essa questão do time mesmo, que eu acho que a gente vai gradualmente, não dá para ser um processo muito abrupto também, né? Tem uns tempos de governo que eu acho que a gente tem que, de alguma forma, respeitar, né? E tem uma questão, né, Pedro, que a gente, principalmente quem trabalha com processo físico mesmo, respondendo processo físico, né? O processo se acumula ali, mas você consegue guardar ele aqui. A questão, quando ele é digital, todo mundo está vendo quantos tem no seu escaninho. Então, seu chefe sabe quantos tem no seu escaninho, quanto tempo você demora para despachar cada processo, o valor de cada processo. Então, quando traz um incômodo ali, que às vezes a gente nem precisa falar nada, vai para uma reunião e fala assim, dado está aqui. Então, né, é um convencimento assim, por consenso. Você traz quem trabalha. Porque no serviço público a gente tem muita gente que acho que são os exemplos e são a maioria, né? Aquela pessoa que trabalha, que se dedica e tal. Só que você tem também o que não quer ir por esse lado. E, às vezes, na carreira, a progressão vai dar no mesmo lugar. E é um pouco injusto, talvez a palavra não seja essa, mas um pouco não justo, vamos colocar assim. Eu acho que trazer esses elementos do governo digital ainda para o processo interno pode acelerar, inclusive, a melhoria do serviço que é prestado pelo próprio servidor. Nós temos uma pergunta online. Pode falar. Na tela? Ah, está colocado na tela. Só um segundo, eu vou levantar aqui, então. Eduardo Ramos, trabalhou comigo lá na Secretaria de Desenvolvimento. Para o GovBR, inovação pública pressupõe... Para o GovBR, a pergunta, perdão. Inovação pública pressupõe foco permanente no cidadão. É preciso garantir que o cidadão encontre, de forma fácil e ágil, aquilo que precisa. Tem como ajudar o município a trabalhar isso dentro da sua equipe de secretários? Tem outra pergunta dele também. Sobre a melhoria da conta GovBR, sobre os critérios de segurança, estamos com muitos problemas. Aí já tem a cobrança, está vendo? Aí isso que é bom. Pois os bancos estão questionando o aumento da demanda, principalmente para mês. Tem algum trabalho sendo feito para o cidadão não depender do banco para fazer essa alteração de segurança da conta? Nível prata ou ouro? Vamos ver, né? Deixa eu ver primeiro aqui. Essa questão de foco no cidadão, esse é um dos pressupostos do nosso lá na Secretaria, né? O foco tem que ser o cidadão. Agora, como é que a gente pode trabalhar isso junto com os municípios? Aí precisava entender um pouco mais o contexto, né? Eu não vou conseguir dar uma resposta conclusiva aqui, mas me coloco à disposição aqui do Eduardo para a gente tratar desse assunto aí em um momento aí com mais tempo, para que a gente possa entender melhor o contexto e ver se há alguma ação nossa, para além do que foi dito aqui, que a gente possa, né, trabalhar conjunto ali com ele com relação a isso. Sobre os bancos, ali a gente não depender dos bancos para aumentar o nível da conta. Por exemplo, se a pessoa tem uma CNH e tem a fotografia dela na base de dados do Denatran, ela consegue fazer o reconhecimento facial e aumentar para o nível prata, sem depender do banco, né?
Então, se foi isso que eu entendi, existem alternativas, porque o login GovBR ele tem uma interoperabilidade com algumas instituições financeiras. Por exemplo, eu tenho uma conta no, sei lá, Banco do Brasil. Cicobi, nós estamos no Cicobi. No Cicobi, exato. O Cicobi, inclusive, está lá, é verdade. A gente, através do Internet Banking que eu tenho na minha instituição financeira, eu faço o login GovBR, o GovBR confia que aquele login, de fato, foi validado, porque, afinal de contas, é um login para acessar informações sigilosas ali de dados bancários, e aí eu concedo nível prata para esse cidadão, né? Mas existem outras formas, não é só por meio da conta do Internet Banking. Se eu entendi bem, existem outras formas. Aí, talvez, a maior delas, assim, a que concede o nível ouro, é o reconhecimento biométrico pelo TSE, né? Mas aí a gente sabe que não são todos os municípios ainda obrigados a ter o cadastro biométrico no TSE. Mariano, dentro do diagnóstico de vocês, vocês juntos aqui, né? A gente consegue captar alguma questão em relação à experiência de usuário e o próprio diagnóstico lá no plano de ação ele trazer alguma... Eu estou pegando um pouco da pergunta mesmo que foi feita. Obrigado. Sim, tem algumas perguntas que vão desde o capital humano, tanto se tem alguém dentro da equipe que tem esse perfil, né, de experiência do usuário. Tem também perguntas similares a pesquisas da Gov, se tem, por exemplo, pesquisas de avaliação de satisfação dos cidadãos, né, com serviços. Tem também, por exemplo, porcentagem de uso dos canais disponíveis, né? Então, tem várias perguntas que realmente estão orientadas no usuário e como a prefeitura ou o município tem essa relação com o usuário na prática, né? Eduardo, então está aí, a Aracruz tem o caminho, só entrar em contato com o BID e com o GovBR. Temos uma pergunta? Boa tarde a todos. O setor produtivo, né, tem uma dor muito grande com o licenciamento ambiental. E eu gostaria de saber se existe alguma solução específica em termos de transformação digital para o licenciamento ambiental em nível municipal, que seja, né? E se vocês, no âmbito da rede, tem algum case, né, algum município que é referência nessa área, que conseguiu avançar aí nessa questão da transformação digital no âmbito do licenciamento. Bom, especificamente sobre esse tema, eu não consigo lembrar aqui de bate-pronto. A gente precisaria dar uma prospectada para ver se tem algum caso específico sobre essa questão do licenciamento, porque a nossa relação com o município ou com o Estado é ofertar a solução. E aí, se ele vai usar essa solução dentro de um sistema para fazer licenciamento ambiental ou não, isso é uma decisão ali do município. Então, a gente não tem como prospectar isso assim de início. O que eu posso fazer é tentar localizar algum caso, e aí, se a gente pode trocar os contatos aqui, eu identificando algum, eu posso colocar vocês em contato para ver se serve de alguma experiência, né, para que vocês possam se inspirar. Eu acho que exatamente para isso é a rede de municípios, né, de transformação digital dos municípios. Eu estou no WhatsApp do GTD estadual e chegam perguntas desse todo o tempo, né? E algum estado tem, né? Então, essa troca dinâmica, né, de experiências, acho que é muito boa. Eu conheço uma plataforma de licença ambiental nos Estados Unidos, no governo federal, mas que o que faz é principalmente transparentar o processo, colocando quem é o responsável, quantos dias tem para fazer, quantos dias vão, né? Então, para que as empresas do setor privado possam monitorar e cobrar, né? E saber quem tem a bola, né? E por que está não somente com licenciamento ambiental, são com todos os permissos para o setor privado em grandes projetos. Nem que seja para dizer não, né? Mas tem um prazo para dizer não. Isso. Né? Eu queria só agradecer o Mariano pelo complemento aqui, que é isso mesmo. E aí volta até na primeira pergunta sobre os benefícios aí da adesão, né? Se a gente está na rede lá e a gente faz essa pergunta, provavelmente alguém vai se manifestar lá. Boa. Muito bem lembrado, Mariano. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns pelas apresentações, foi incrível.
E eu sou trainee de gestão pública aqui no Estado, né? Estou há 3 meses no Espírito Santo e, de um primeiro contato, assim, já fiquei até maravilhado com a abertura que tem a nível de governo estadual para inovação e tecnologia. Mas eu sei que, principalmente a nível estadual, a nível municipal, isso pode variar muito. E a minha primeira dúvida é mais para o Breno, no sentido assim, que é muito diferente a gente pensar em administração pública e uma startup, por exemplo, né? São administrações muito diferentes. Eu queria saber assim, quais são as principais dificuldades, né, para poder interagir com cidades diferentes, quais são as dores nesse processo e essa variação, que você disse que tem até cidade que não tem nem backup assim, dos processos, dos dados de modo geral, né? E uma segunda pergunta, acho que cabe aos 3, de modo geral, no diagnóstico que foi feito, internet das coisas e inteligência artificial foram os que ficaram mais abaixo, né? Então, eu queria saber como que a gente pode, enquanto governos, de modo geral, evoluir para chegar nesse nível. Hoje já se fala muito das cidades inteligentes e como que o Brasil consegue subir níveis até chegar a algo mais palpável. Boa, vamos lá. Essa segunda pergunta já é bem difícil, mas eu vou começar pela primeira ali, que é muito difícil também. A primeira pergunta não é difícil de responder, é que é muita situação complicada que a gente lida com o município, né? Assim, a Gov é uma empresa privada, né? Então a gente tem toda uma forma de conversar com os municípios, um programa de compliance muito claro ali para a gente ter essas relações bem organizadas e, de fato, o nível de abertura dos municípios varia muito. Tem municípios maiores que são muito mais estruturados em geral, né? Então, desde como a gente fala de transformação digital, inovação, então, poxa, é muito mais fácil eu conversar, talvez, com o Pedro, que é secretário no município grande, do que eu falar com alguém de TI de um município pequeno. Porque, muito provavelmente, alguém de TI do município pequeno está muito ocupado com questões mais operacionais ou não tem uma estratégia digital um pouco mais consolidada. Então, o nível de discussão tem que ser diferente, o tipo de conversa tem que ser diferente, porque são necessidades diferentes que existem ali, né? Em geral, tem essa diferença de municípios menores para maiores, mas tem muito município pequeno que tem feito muita coisa legal, né? Tem muito município pequeno que tem feito muita coisa legal. A gente teve uma vez que a gente conversou, até um dos municípios, acho que foi um dos primeiros a aderir não sei se foi um dos primeiros, pelo menos ele nos falou que foi um dos primeiros a aderir à rede GovBR, que é Tarumã, em São Paulo. E é um município de 14 mil habitantes, que tem uma mentalidade muito legal de transformação digital, de inovação e tudo mais, que é uma conversa muito fluida, que a gente consegue ter vários contatos muito fáceis. Mas, só para eu concluir essa pergunta, que eu posso desabafar de várias outras coisas, a gente fez uma reunião semana passada com outro município, que em algum momento chegou um gestor e falou, não autorizei você a falar com ninguém, né? E aí interrompeu não autorizou você, a pessoa do município, tá? O servidor do município a conversar com ninguém. Então, pensa, a gente está discutindo a pergunta que o Pedro fez antes, como é que eu motivo, como é que eu supero? Cara, se alguém está querendo fazer alguma coisa e chega um gestor e corta isso de um jeito tão abrupto assim, poxa, qual que é a motivação que essa pessoa vai ter para dar um próximo passo depois em outra área ou conversar com alguma outra coisa? Ela vai ficar, de certa forma, frustrada com alguma coisa e vai voltar para casa com aquilo. Então, assim, tem muito exemplo, a gente poderia gastar muito tempo falando desse primeiro ponto. Do segundo ponto, não me assusta inteligência artificial, internet das coisas, ter sido um dos mais baixos ali. Acho que a gente tem um desafio muito grande, primeiro, de entender o que significa isso. Acho que se a gente se perguntar aqui para nós 4 que estamos aqui, o entendimento nosso pode ser diferente em algum nesses pontos aqui. Então, acho que exemplos que a gente vai trazer são diferentes. Então, acho que tem um desafio ainda de... E a gente sentiu muito isso no projeto piloto que a gente fez, quando a gente mencionava, eles não entendiam, a gente tinha que explicar, e aí a gente tinha dúvida, poxa, será que o entendimento que a Gov tem, que a gente tem, é o mesmo, esse é o correto, qual é a definição mais clara? Então, acho que tem um primeiro desafio que é esse, né? E o outro desafio maior, não maior que eu digo, mas é um desafio seguinte, que é as práticas já existentes disso, elas serem compartilhadas. A pergunta, eu não sei seu nome, perdão, Gabriela fez anteriormente, ela está muito a ver assim, com melhores práticas e tudo mais. Poxa, uma coisa que eu falo muito, todo município tem as mesmas atribuições, vocês vão ter particularidades diferentes, mas é a mesma. Então, troca, gente, tem que trocar. Não faz sentido não trocar. E não são competidores. Supermercados são competidores um entre o outro, mas o município não são. Não sei que para atrair algum investimento, vou entrar nesse detalhe. Então, acho que a parte de troca ela é muito importante. E se a gente está falando de algo que é super complexo, como a internet das coisas, inteligência artificial,
é importante saber o que está acontecendo nos outros municípios e aprender com eles, porque, pô, não vamos reinventar a roda, vamos pegar o que já foi feito, deu certo, não deu certo, adaptar, porque não dá para simplesmente copiar, e trabalhar um pouco nessa linha. Mas eu parto muito disso. Acho que o primeiro, assim, o que são esses conceitos, a gente poderia gastar muito tempo falando aqui, e o segundo passo, o que são boas práticas e como elas se adequam a isso, esse compartilhamento, que vale para várias coisas, não só para a internet das coisas e inteligência artificial. Assim, essa segunda pergunta, eu tendo a pensar na seguinte forma, apesar de, às vezes, não concordar muito com essas visões muito etapistas, né? Mas eu acho que a gente tem que também respeitar um pouco os tempos, né? Para um município, me veio na cabeça aqui, vou falar de um exemplo aqui do interior do Maranhão, porque foi um lugar que eu visitei há não muito tempo atrás, e aí eu fico tentando imaginar como seria uma abordagem para tratar de transformação digital no município, lá nesse município específico lá do interior do Maranhão. Eu confesso que eu não sei, porque existem tantas coisas ali que ainda precisam avançar, que eu acho que não dá para chegar falando de inteligência artificial com ele. Entendeu? Então, eu acho que existe uma agenda que é central, que é essa da transformação digital, que ela é inescapável, mas, ao mesmo tempo, existe uma disparidade muito grande entre os municípios, né? Se pegar um caso de um outro município que me vem na cabeça aqui, no sentido oposto, que é um município de Santa Catarina, lá, Luzerna, que tem avançado bastante, um município pequenininho, que está... Né, você entra no site da prefeitura, tudo digital, eles estão fazendo integração com assinatura eletrônica, estão tocando a vida nisso. Daqui a pouco, a inteligência artificial começa a aparecer lá, daqui a pouco, né, essas coisas... O conceito de smart cities também é uma coisa, para o imaginário das pessoas, tem uma complexidade e tem uma indefinição também, eu acho. Viu? Porque, quando você fala em cidade inteligente, o que está dentro desse conceito, né? É uma coisa meio abstrata ainda. Então, eu acho que a gente precisa não queimar a largada, mas eu acho que é maturar primeiro um estágio. Alguns já estão nesse estágio mais maturado e estão avançando para estão na vanguarda e já estão nessa direção, né? Tem muitos casos interessantes aí de uso de inteligência artificial e que tem avançado muito em internet das coisas, usando transporte público, usando iluminação pública, enfim. Mas eu acho que a gente tem que sempre lembrar que nós somos um país, além de ser muito grande, é muito diverso, né? Então, e não dá para... Eu sei que a sua intenção não é essa, a sua pergunta não é uma provocação assim, né, ingênua de falar que todo mundo vai ter que, ou precisa, né, disso. Mas só queria fazer essa reflexão, porque eu acho que a gente tem esses tempos e essa diversidade que vai impactar na forma como eles vão avançar nessa direção, né? Eu concordo, talvez a única coisa que acrescentaria é o que eu conheço, por exemplo, aqui no Brasil, na área do judiciário. Tá? A forma de expandir a inteligência artificial é colocando à disposição dos outros tribunais, nesse caso, eles têm uma plataforma de soluções de inteligência artificial para a justiça. Então, quando um tribunal desenvolve ou compra, se for possível, faz disponível para os demais. Eu imagino que aqui na rede, né, também, amanhã, em 5 anos, quando os municípios já tenham várias soluções, podem disponibilizar e compartilhar entre eles. Esse é o caminho para avançar. Pessoal, muito obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês, contar um pouco da história profissional de vocês, né, que vocês trazem essa bagagem toda em forma de um projeto, um produto. Eu acho que o que a gente tira, é importante a gente fazer um fechamento, o que a gente tira daqui, né? Compartilhar é sempre importante, tanto aqui como para os municípios, né, fazerem parte de uma rede que está num caminho, não vou falar nem sem volta, é um caminho que ele abre para outros caminhos, né? A disseminação de tecnologias, ela tem os seus estágios. Isso se aplica, inclusive, à inteligência artificial, né? Quando ela vai se democratizando, enfim, os 6Ds lá que a gente consegue da disseminação, que conhece da disseminação das tecnologias, a gente chega um momento que ela fica até, muitas vezes, grátis, acesso muito barato, e é assim que as tecnologias vão chegando na palma das mãos das pessoas. Então, a gente tem Se Conecte,
em termos virtuais, né? Se conecte para compartilhar ideias e também pensar, enquanto sociedade civil, no usuário. Como é que a gente pode auxiliar, enquanto empresa, enquanto cidadão, que o meu município, que o meu estado, que o próprio governo federal olhe cada vez mais para o usuário, sabendo que precisa fazer o dever de casa interno, processos internos, mas se a gente conseguir se orientar pelo usuário e sempre buscar no usuário as nossas soluções, a gente vai estar ouvindo de quem está na ponta, né? A gente conversava sobre isso no almoço, né, Saliba? O Saliba é diretor de uma empresa de energia, fornecedor de energia, entre outros, né, mas o principal na ponta com o consumidor. É uma concessão, teoricamente monopólio, mas ele não pensa nisso. Ele sabe que ele vai ter, tipo assim, a insatisfação do cliente vai gerar mais danos para ele que qualquer outra coisa. Então, o Estado tem que pensar da mesma forma, o governo tem que pensar da mesma forma, assim como as nossas empresas. Enfim, agradeço muito a presença de todos, a disponibilidade do Cicobi. Em nome do Espírito Santo em Ação agora, queria presentear os nossos palestrantes para que retornem sempre que convidados, né? A gente gosta de tratar bem as pessoas. Mariano, muito obrigado. Regis, muito obrigado. Breno, agora uma salva de palmas para eles, por favor. Funcionando.